Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o nosso O Gospelcast, tudo sobre o backstage da música cristã. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o seu Adenilson Dias Santos, o famoso Doninha. Tudo bem, Doninha? É isso aí, Tiago, Titi. Isso, Titi. A gente revelando os nomes aqui. Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar junto aqui contigo, a gente poder falar um pouquinho aí dos bastidores e agradecer todo mundo aí na audiência também. Legal, bom demais. Pra gente é uma honra, muito obrigado. Prazer é meu, assim, admirador do seu trabalho de muito tempo, de verdade, né? Então, assim, é um prazer estar aqui compartilhando, fazendo essa troca com você aqui de experiência e eu acredito que vai ser legal pro público também, viu? Sim, eu espero que não sejamos tão polêmicos. Rapaz, hoje em dia tá difícil, né? Doninha, da onde, primeiro assim, por que Doninha? Da onde que saiu o Doninha? Vamos lá, vou resumir aí em poucas palavras de onde veio. Eu me arrisquei durante um bom tempo aí ser músico. Era baterista de uma banda aqui em São Paulo que chamava Praise Machine. Caramba, não fez sucesso, nem pouca gente conheceu, mas enfim, mas tinha uma turma lá muito bacana, o Davi Fantasini, e na época era um dos vocalistas, e aí quando lançaram aquele desenho Rei Leão, tinha um bichinho lá que é um Doninha. E aí, que é o timão do Rei Leão. Aí o pessoal ficava brincando, ô Doninha, e o apelido aquele trem. Na hora que pega, já era, você não consegue eliminar. Verdade. Aí virou nome, virou marca, virou produtora, enfim. Que legal, aí cara. Acabei assumindo mesmo o apelido e venho transformando o apelido em uma marca de uma produtora, Doninha Produções. Hoje, então, a sua marca, a sua produtora é Doninha Produções mesmo. Exatamente, Doninha Produções. Que legal, não, bom demais. E é engraçado isso, né? Porque depois que pega um apelido, ninguém já nem lembra do nome da pessoa, né? Já fica... É verdade, a única questão do apelido é o seguinte, que quem não conhece fala Doninha acha que é mulher. Mas não passa nem perto. Fala com o Doninha lá do Thales. Já várias vezes. Por favor, queria falar com a Doninha. Eu falei, é ele. A pessoa ri do outro lado. Não acha engraçado, mas enfim. Essa é boa. Doninha, assim, pra quem conhece o universo da música, a gente sabe que você é um cara muito bem sucedido no mercado, de verdade. Então, eu posso falar isso porque eu te acompanho. Então, tipo assim, então, eu acho que vai ser muito legal essa nossa conversa. Mas eu queria começar, tipo, que você aplanasse um pouquinho pra gente, assim, tipo, da onde você é, tipo, da onde o Doninha nasceu, como é que o Doninha começou na música, se teve algum trabalho antes da música acontecer na sua vida, desse um relato um pouquinho pro pessoal te conhecer mais a fundo, assim. Certo. Bom, eu comecei na igreja, como grande parte de quem trabalha dentro dessa área do segmento cristão. Sim. Meus pais eram zeladores da igreja, e na música eu comecei fuçando nos instrumentos ali ainda criança. São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Legal. E ali eu fui me interessando por essa parte do louvor, por fazer parte daquilo ainda criança. Com 10 anos eu já tocava bateria na igreja, era o principal baterista do culto, mas só tinha eu também. Era o número 1. O número 1, só tinha eu. Mas comecei ali. E fui me interessando muito pela música nesse período. Aí fiz parte de uma banda aqui em São Paulo, do Praise Machine, que não chegou a fazer grandes sucessos não, mas como eu disse anteriormente. Mas, enfim. E comecei a trabalhar muito nos bastidores. Trabalhei na gravadora Gospel Records, depois trabalhei com Maurício Soares, prestando serviço para a Sony, para a Graça Music. E nessa época foi que, então, eu... conhecendo um pouco mais os bastidores, comecei a me interessar muito mais pelo backstage, pela produção, pelo agenciamento, e foi aí que eu fui me desenvolvendo. Entendi. Antes de chegar até essas primeiras oportunidades, assim, com quantos anos surgiu essa primeira oportunidade, assim, tipo, de entrar para algo relacionado à música mesmo, assim, que você falar, pô, agora eu tô começando a trabalhar no mercado da música. Isso foi com quantos anos, mais ou menos? Bom, profissionalmente, eu acredito que em torno de 25 anos. Antes disso, você teve que, tipo, trabalhar algum trabalho secular normal? Tipo assim, ralar mesmo assim e tal? Já trabalhei na feira, já trabalhei de entregador de jornal, já trabalhei de técnico de instalação de cabo estruturado de rede, ou seja, complicado. Mas sabe aquele cabinho azul que vai atrás do computador? Nossa, eu fiz muito aquilo na vida. Não, já fez muita coisa, então. Que legal. Já puxei muito cabo. E isso, pelo que eu entendi, então você tinha o seu trabalho normal e administrava essa questão da banda, tipo, foi essa época, então, foi, que exatamente. Você tinha as duas coisas ao mesmo tempo? 3 funções. Eu trabalhava normalmente, secularmente,
administrava a agenda da banda, do Praise Machine, e... Falei 3, né? Você falou 3. Não E era baterista. E era baterista, Aí, exatamente. Pronto, E era o baterista da banda. E nessa época foi onde eu comecei a ter muito contato com os bastidores, porque quem queria levar a banda acabava ligando para mim. Entendi. E aí eu fui aprendendo um pouco de como funcionava. A banda já existia antes de você? Ou como é que foi isso? Ou foi uma junção de amigos e vamos fazer uma banda? Como é que surge essa questão? Praise Machine, né, no Isso, caso, né? já existia. Era um grupo de louvor de uma igreja aqui em Perdizes. Certo. Ela ministrava o louvor, aí começou a gravar naquela época, algumas coisas. E quando eu entrei, a banda, eu acho que tinha uns 2 anos que já existia e ela não tinha baterista. Era o tecladista que tocava batera, tocava guitarra, ia pra bateria e tinha aquele espaço lá. Sempre levando um sub ali. Ai, que legal. E aí quando você entra pro Praise Machine, então, no caso, tipo, como é que surge... Porque uma coisa é o cara ser músico, outra coisa é o cara, tipo... você viu uma necessidade que não tinha ninguém pra fazer. Como é que surgiu essa questão de você ser o agenda, por exemplo, ali da banda, assim? Como é que surge isso? Foi justamente isso. Não tinha a necessidade de ter... Com quem que fala para levar a banda? Falava com um, falava com o outro, aí a gente decidiu centralizar. E como eu tinha um interesse muito grande de aprender um pouco mais sobre esse segmento cristão, o que acontecia nas gravadoras, eu consegui um emprego na Gospel Records, para trabalhar na verdade, na rádio Gospel FM até então, para trabalhar de motorista. Caramba. Mas eu falei, é a oportunidade que eu tenho de entrar dentro do meio cristão, pelo menos do meio gospel, e conhecer um pouco mais como as coisas funcionam. Aí acabou que eu não fiquei de motorista, fiquei na rádio trabalhando com produção. Depois eu fui para uma gravadora que na época a Igreja Renascer tinha, que era Gospel Records. Sim. Aí fui trabalhar como divulgador e ajudar com algumas coisinhas assim de produção musical, direitos autorais, e ali me abriu um leque de possibilidades, né? Que legal. Doninha, 2 coisas já pegando esse começo seu assim que eu acho muito interessante, e é uma das coisas que a gente conversa bastante assim com os curiosos e com quem sempre pede uma oportunidade de trabalho. Achei bem legal você falar que o pessoal te chamou para ser motorista e você, tipo, o que te interessou era o ambiente, na realidade, que estava ligado àquilo e não a função que você exercia ali para aquele primeiro momento. E você sabe, então você aproveitou uma oportunidade da sua curiosidade para saber, pô, eu posso começar aqui e talvez chegar a outro lugar que você tinha para chegar. Então, muito legal isso, assim, porque acho que a maioria das pessoas hoje, quando fala, você deve escutar muito, Sim. Pô, Doninha, me dá uma oportunidade aí, o que você quer? Não, eu quero, sei lá, tipo, ser o road de Adultales, quero ser, por exemplo, o fulano. Tá, a galera não quer, talvez, se permitir vivenciar algo menor, mas que esteja no meio, por exemplo, beleza, você quer trabalhar comigo? Então vem, por exemplo, varrer o meu estúdio, ou vem varrer meu escritório, mas que talvez possa te dar uma oportunidade depois. O pessoal nunca quer começar de baixo. E, pô, para começar como motorista, mas no mesmo ambiente que talvez você poderia ver, foi bem legal. Isso é da hora. Sim, porque não desmerecendo a profissão, mas a profissão de motorista, Sim, obviamente, claro. Mas era a única oportunidade que tinha. E eu não sabia fazer outra coisa também. Eu falei, pô, eu preciso chegar. Como vai ser daqui para frente? Aí é uma questão de ficar observando aonde que tem um espaço que eu consiga me encaixar, uma vez que não era o meu desejo ser motorista, mas eu falei, pô, já que tem tu, vai tu mesmo. E o que você colocou é muito importante. Muitas pessoas elas querem começar já de cima. Sim. É igual o cantor. Alguns cantores, ele quer começar gravando, mas ele não quer aprender a estrada de ser ministro de louvor, de fazer parte da escala da igreja. A igreja é uma escola gigante, né, cara? É uma escola que assim, você quer ser um cantor cristão, desenvolver a sua arte, a sua técnica e a sua espiritualidade, você tem que começar pela igreja. A igreja é a base de tudo. Claro. E eu já me deparei com muita gente, não, eu quero cantar, quero fazer evento, quero não sei o quê, mas sim, mas você faz parte de onde? Aonde que você ministra louvor junto? Qual é o grupo? Não tenho. É que eu não concordo muito com a igreja, não sei o quê. Eu falo, pô, então tu tá no lugar errado, tá começando errado. Não tem como chegar agora e querer sentar na janelinha. É muito importante entender os bastidores, como as coisas funcionam no backstage de tudo. Sim. Fazer parte daquele grupo, aprender as regras do jogo. Sim, literalmente. E dando um passo a passo e crescendo. Esses pequenos começos, os pequenos começos, eles forjam o caráter também da pessoa, acaba o cara dando valor para muita coisa, né? Mas assim, eu acho que de tudo isso assim, o que me cativou que você falou agora assim, é a oportunidade. Tipo assim, literalmente, assim,
você já tinha uma cabeça, na minha opinião, muito aberta, porque você viu uma coisa que relativamente não tinha nada a ver com o que você queria fazer, mas estava no Mas ambiente. estava no ambiente, Isso ali é me muito legal. proporcionava estar dentro do ambiente e me relacionar com as pessoas que já Aham. tinham chego, onde era, de repente, ali, tinha um pouco mais de conhecimento para me instruir, me passar um pouco mais de informação, e ali você vai filtrando, pô, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Quando eu fui trabalhar de motorista na rádio, eu queria ser locutor. Falei, pô, quero ser locutor, eu acho muito bacana. Depois eu descobri que eu não queria ser locutor, mas eu vivi aquele ambiente de estar numa rádio para descobrir, pô, é isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Aí eu fui. Locutor, cara? É, Olha só. eu achava muito interessante, Ah, que mas legal. acho até hoje. Só Uhum. que, de repente, eu falei, poxa, não é isso. Ainda não é isso. Eu quero estar no meio, quero estar nesse ambiente, mas não é isso. Aí acabei me encontrando mesmo no backstage, fazendo produção de estrada, agenciamento e me desenvolvendo um pouco mais dentro dessa área. Ô, Doninha, e quando você começa a fazer a agenda do Praise Machine, por exemplo, isso é mais ou menos que ano, mais ou menos assim? Ah, Só pra gente... foi nos anos 90, 95, Legal. 98. Tá. Quais, assim, comparado a hoje, assim, acho que é legal a gente fazer esse contraponto, tipo assim, o que era de diferente, por exemplo, ali, pra uma banda que, tipo, acredito que em São Paulo o pessoal já era conhecido, né? Ou nem tanto assim, Razoavelmente, razoavelmente. Então razoavelmente. você tinha uma banda talvez de médio porte, que estava talvez com ascensão. Tipo, quais eram as dificuldades, por exemplo, assim, que você encontrava como agenda, tipo, pra fazer as manobras pra conseguir um evento ou não? Tipo, como é que foi isso pra você, assim? Foi um novo desafio, você queria fazer aquilo, você viu uma necessidade. Como é que foi esse começo, assim, de ser o agenda de alguém, por exemplo, assim, de uma marca, por exemplo? Sim. Bom, eu vou até aprofundar um pouco mais esse assunto, porque eu acredito que essa nova geração que está aí hoje, principalmente a geração que sobrevive profissionalmente da Sim, música cristã, precisa valorizar muito quem veio antes, quem pavimentou o legal. caminho para essa turma passar. Hoje é muito simples. Quando uma igreja ou um produtor liga para o escritório, ele pergunta quanto que é para eu trazer um cantor fulano de tal. Uhum. Naquela época não existia isso. E eu assim, eu peguei essa época que era praticamente um pecado você cobrar Cobrar, né? o combustível para ir numa igreja, para ir num evento. Então eu peguei muito essa época, que era assim, você trabalhava durante a semana toda, final de semana você ia fazer um evento, atendia o telefone, você não podia cobrar, não tinha custo, não tinha nada, deixava às vezes um pouquinho de CD, torcendo para aquilo vender, para poder Aham. custear o fato de ter ido lá e fazer aquele evento. Tanto é que nesse período dos anos 90, o que mais tinha acontecendo eram bandas, porque a banda não tinha que pagar o Sim. músico. Olha só. O artista solo ele tem que pagar o músico para estar junto. A Aham. banda não, a banda é todo mundo faz parte de Sim. um grupo. Então, se um ganha, todo mundo ganha. Se não ganha, ninguém ganha. Abrindo só um parênteses, nessa época, por exemplo, quase não tinha, posso estar falando errado, mas um artista solo, né? Era muito mais, talvez, ministério e banda, igual você está falando, do que como a gente tem hoje, que é muito mais um artista com uma banda prestando serviço. É isso mesmo? Não é nessa época? É, Ou... é porque, como não era algo profissionalizado, Uhum. então, assim, era tudo na questão do amor, vamos lá fazer, vamos evangelizar, tinha um outro sentimento, não Sim, que não tenha hoje, sim. mas naquela época era só esse sentimento. Então, era mais fácil você montar uma banda, porque existia um fator colaborativo de todo mundo ali. Legal. E existiam, lógico, tinha alguns cantores que naquela época já faziam grande sucesso, como Cher Carvalhais, Matos Nascimento, eh, e tantos outros que, de repente, se a gente for fazer uma lista aqui, Sim, claro. que já sobreviviam, que já Aham. trabalhavam no segmento, mas, como eu disse anteriormente, eles vendiam um CD, a igreja Comprar. convidava, às Aham. vezes pagava ali um custo e comprava uma quantidade de material, ou então aquele cantor vendia aquele material no final, Aham. mas acabava viajando grande parte deles com playback, Entendi. não contratavam uma banda, diferentemente de hoje em dia. E os ministérios de louvor também, era colaborativo, todo Sim. mundo está ali no ministro de louvor da igreja, trabalha ali na igreja e vamos fazer agenda fora. Existia, por acaso, uma proibição, até por ser uma banda, tipo, às vezes os ministérios eram ministérios de igrejas, né? Existia talvez uma proibição também dos pastores em relação a isso, pra não pegar mal? Tipo, ó, vocês podem aceitar um convite, mas não cobrem, por exemplo. Tipo,
achando que poderia se sujar com isso? Existia alguma... Não, existia. Existia, né? Até, tanto é que era um absurdo a pessoa cobrar para ir cantar numa igreja, isso não existe. E todo mundo pensava um pouco Aham. assim, né? Mas dos anos 90, de 92, na verdade, para frente, teve alguns grupos e alguns artistas que começaram a se profissionalizar, Legal. a entender que, peraí, vamos fazer uma conta. O pastor aqui me chamou, vamos pôr, um produtor de evento qualquer me chamou, fez um evento, cobrou ali tanto, levantou X, pô, ele não quer me dar nada. Pô, tá errado, essa conta não tá Sim. fechando. E eu tenho um monte de conta aqui para pagar, então a coisa começou a haver esse entendimento. Algumas igrejas que lançaram gravadoras, ou até empresários que tinham gravadoras, começaram a vender bastante CD Legal. na época, disco na época, e ter uma receita disso. Uhum. E o artista começou a fazer conta, falou, peraí, o cara tá levantando tanto, e a minha parte, cadê? Então, já que se um lado está ganhando, é importante que eu ganhe para que eu me profissionalize, para que eu tenha disponibilidade de tempo para poder fazer isso, para que eu invista um pouco mais em Aham. qualidade nas Sim. gravações, que eu tenha condições de contratar um músico e ele está à disposição Claro. de viajar comigo e eu pagar por isso. Então, aí, nesse período eu acredito que foi quando começou a profissionalizar e gerou um mercado Aham. de música cristã dentro do segmento evangélico. Toninho, uma pergunta. Nessa época já tinha a onda tipo de eventos, não, acho que internos na igreja não, mas talvez fora já habilitados do gospel, assim? Já alguma coisa já acontecendo nesse cenário ou não? Muito pouco. Começou a acontecer de uma forma muito tímida, Aham. já tinham grandes eventos que principalmente a Igreja Renascer ela O produzia, SOS, né? SOS da Vida, mas eram todas com entrada franca, Aham. mas de certa forma os artistas também O não SOS recebiam. era o Rock in Rio do gospel, literalmente ali, Para né? aquela época foi a grande É, revolução, sim, né? Só que ali também existia todo um investimento por parte da igreja em sim. realizar o evento, do artista em não cobrar para poder estar naquele evento, Era uma porque vitrine, querendo ou não, né? era uma vitrine e também a grande questão era o evangelismo. Sim, Era fazer com que, através da arte e da música, os jovens, naquele momento, fossem alcançados pelo poder transformador de Cristo e tudo claro. aquilo que estava acontecendo e toda aquela revolução Aham. que foi um divisor de águas mesmo. Porque existe a igreja antes dos anos 90 Sim, e a igreja pós anos claro. 90. E a igreja Renascer, ela, através do apóstolo Estevão Hernandes, eles fizeram um trabalho que mudou o Brasil, a forma de encarar a música gospel no Brasil. Eles criaram o termo gospel. Para Aham. quem não tem essa informação, eles criaram um termo gospel porque era justamente desmistificar aquele preconceito que existia antes em relação ao evangélico. O cara é crente, então ele era taxado como... Sim, Tinha muito preconceito, taxado como sim, uma sim. pessoa que era desprovida de De informação, informação, enfim. Então, ali houve essa mudança Legal. e ali mudou-se o paradigma, trazendo a arte para esse segmento e o gospel é o que é hoje. Eu Um lembro do dos grandes SOS, mercados hoje, né? meus pais são pastores no Paraná, né? Então também cresci nesse ambiente todo. Eu lembro da galera, assim, eu era criança e o pessoal fazendo caravana do Paraná para vir para São Paulo para vir um dia antes para ir no Hop Hari e depois já ficava para ir no SOS. porque o SOS era, e se eu não me engano, era transmitido, posso estar falando errado, não sei se era a Manchete que Era Manchete, transmitia. isso. E eu lembro que eu assisti em casa e assim, era tipo Oficina, Resgate, toda essa galera, tipo assim, pra gente, nossa, era maravilhoso assistir na televisão isso aí. E com o Praise Machine eu peguei meio que o finalzinho Vocês chegaram a participar? movimento. Sim, chegamos a legal. participar. Com o SOS da Vida mesmo, Praise Machine era uma banda que estava chegando, mas nós Aham. chegamos a tocar SOS de 95, 96, Que 97, legal. até os anos 2000. Nós participamos Aham. tudo ali, aqueles eventos que aconteciam de segunda-feira na Lins de Vasconcelos de Evangelismo, que era um show que, assim, nós estamos falando aí de quase 30 Sim. anos. A igreja já era Sim. preta e já tinha iluminação. O que hoje, muita Sim. juventude tem acesso hoje, já aconteceu lá lá atrás. atrás, né? E já partiu dali uma revolução que hoje
a juventude e até mesmo os cantores, os artistas, eles conseguem desfrutar de um mercado que ele vem se consolidando, ele vem crescendo ao longo desses anos e a gente vem chegando aí em um profissionalismo, obviamente que falta muito ainda, mas a gente vem se organizando para que haja um crescimento exponencial Legal. aí nos próximos Doninha, anos. então assim, acredito que quando você começa a ser, tipo, o agenda, né? Se era o batera e o agenda ali, por exemplo, do Praise Machine, então você acaba entendendo como é que funcionava o mercado ali, enfim, com as suas dificuldades ou não. E, por exemplo, para ir para um evento igual a SOS, já, querendo ou não, era um evento de grande porte para aquela época, né, obviamente. Então, o Praise Machine, por exemplo, você olhando a necessidade de sempre querendo estar um passo à frente de tudo, acredito eu. Como é que era chegar num evento grande desse, por exemplo? Tipo, você já nessa época, tipo, vocês já levavam, por exemplo, não, para a igreja, por exemplo, a gente consegue ir reduzidinho aqui, mas para um evento como esse, tipo, já tinha a cabeça, tipo, não, preciso levar um cara para iluminação, preciso levar um hold, tinha já essa concepção de um projeto todo, por mais que a banda não seja de expressão, dava para fazer isso ou não tinha isso? Era meio na loucura mesmo? Como é que funcionava tudo isso? na loucura. Né? Só não tinha ilumina-noite, tinha tech, tinha road, tinha nada. Assim, coloca no carro, vai lá, toca e volta e o outro músico não tem carro, aí dá uma carona para ele. Entendi. Na verdade, mas não, aí todo esse período Praise Machine foi isso, não existia. Mas uma pergunta, tipo, não existia, vamos colocar assim, não existia porque o projeto não, você acha que o projeto não dava para colocar isso? Ou tipo, você, por exemplo, nessa época, talvez já pela curiosidade e crescendo já dentro desse ambiente, sabia da necessidade, mas tipo, queria colocar, mas não dava? O que é esse balanço, por exemplo? É justamente isso, você queria colocar, mas não dava. Você já via necessidade, não tinha receita, né? Não tinha como pagar. Como é que eu vou trazer um bom profissional e não tenho como pagar? Porque aquele momento, o que mais a gente queria assim, era mostrar aquilo que a gente estava fazendo. Entendi. E às vezes para mostrar você não tem arrecadação de receita, o que é muito diferente hoje em dia. Então, mas foi uma época que foi formando, principalmente para mim, o que eu vivo hoje, o que eu trabalho hoje em dia. Foi a sua escola, veio né? dessa escola de entender também a dificuldade do evento, porque também era um evento que também não estava arrecadando receita. Sim. Então, se ele não está arrecadando, ele também não tem como pagar. Sim, claro. Então, qual que é o grande objetivo? Vamos unir todo mundo junto aqui, dentro das suas possibilidades, fazer algo que chame a atenção da juventude, da igreja e de quem não é da igreja, com o principal propósito, Era quase que é levar uma permuta Cristo. Também, né? Tipo assim, eu vou fazer um evento grande, é transmitido e vocês vêm fazer a arte de vocês aqui com esse objetivo, então vai aparecer pro Brasil inteiro, literalmente, e todo mundo naquela soma de objetivos acabava alcançando muita gente que teve acesso ao evangelho de uma forma muito mais não preconceituosa. Então hoje, quando a gente liga a televisão e de repente tem lá um artista gospel cantando, naquela época era impossível que acontecesse isso. Só que tudo que foi construído ao longo desses anos possibilitou essa mudança de paradigma. Ou seja, quebrou o preconceito que existia em relação à música. Óbvio que ainda tem muito preconceito. Se você ligar uma rádio, principalmente São Paulo, uma grande FM, não vai ouvir música gospel tocando lá de jeito nenhum. Sim. Porque grande parte ainda dessas mídias tem preconceito. Sim. Dificilmente você vai ver um artista gospel em uma propaganda de uma grande marca, por mais que esse artista tenha um alcance aí surreal de pessoas, tenha lá milhões e milhões de pessoas que eles alcançam. Por quê? Porque os grandes publicitários ainda têm preconceito de falar, mas eu não quero associar a marca da minha empresa a uma religião. Mas eles deixam de entender que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um artista que trabalha dentro de um segmento que alcança milhões de pessoas, que obviamente ele tem lá a religião dele, mas não é em pró da religião. Sim, claro. Mas é em pró de algo maior, que é a experiência de vida, que é falar sobre aquilo que Deus fez na vida dele. Mas hoje a música, o papel da música não é e nunca foi levar religião para ninguém. Muito pelo contrário, é levar uma conscientização espiritual. É conectar aquele indivíduo que de repente precisa de algo, e aquilo que ele precisa é justamente conectar ele com o Criador, com quem o criou. E às vezes a pessoa não tem essa consciência.
Então, o papel da música cristã hoje, entrando até por um outro lado, ele vai muito além do entretenimento, ele vai muito além de uma Sim. música bacana, de uma letra que é interessante. O grande papel é justamente criar essa conexão, é criar essa experiência, trazendo uma mudança de vida para aquele ser que tem acesso a essa música. Legal. E a gente sabe que aquilo que restaura o ser humano, ele não restaura um ser humano único. Sim. Ele restaura você, ele restaura sua família, ele Sim, restaura com seus certeza. filhos, e ali você cria uma geração de bem. Então Legal. o papel da música cristã hoje, ela vai muito além de Da do que eu gravação disse, do de palco, gravação daquilo ela tem ali, um né? papel Tipo, fundamental de restauração de vidas. Legal. Ô, Doninha, gosto de fazer uma pergunta sempre pros convidados, assim. Todo mundo tem alguém que você olha e fala, pô, cara, eu admiro, ou falando, eu fico stalkeando o cara o dia todo, eu gosto, no meio da produção, por exemplo, eu acredito que quando você começou a fazer a agenda e partir para esse outro lado, talvez começou a mudar um pouco a chave da sua cabeça, tipo, o Doninha baterista vai ter que ficar um pouquinho, vamos matar um pouquinho o Doninha baterista para começar a fazer isso aqui outro. Quem era o seu referencial, por exemplo, nessa época? Se tinha, não sei se tem ou não, mas que você olhar e falava assim, pô, que era o cara que você conseguia olhar e tirar algumas coisas e falar, pô, quero ser que nem esse cara, eu olho pra ele e quero chegar. Tinha alguém assim nessa época ou não tinha um referencial pra você assim no meio da produção assim? Não, na verdade eu nunca olhei para um lado só, sempre olhei tudo. Aham. Desde alguém que já era assim um grande nome, alguém que estava começando. Legal. Porque eu sempre imaginei que o seguinte, dá para se tirar a experiência de tudo, Uhum. tanto de quem está começando como daquele que já chegou, porque de repente aquele que está começando, ele tem uma ideia bem interessante, Alguma novidade, alguma né? novidade que o outro ali não tem. Uhum. Então eu sempre olhei muito o que acontecia como Legal. modo geral, tanto dentro do segmento gospel, como fora do gospel, como em outros meios, o meio católico também, que é um mercado grande, Sim. tanto é que além de trabalhar dentro do mercado gospel, eu também tenho um cantor que eu trabalho que é do segmento Que católico. legal. E comecei a enxergar o meio cristão de uma forma muito mais abrangente. Em todos os lugares você consegue tirar Legal. ali experiências que acabam agregando no teu desenvolvimento. Ai, que legal. Ô, Doninha, e aí então, tipo, pós-Praise Machine, o que vem? Seguindo uma linha aí, uma linha da vida, como é que vem isso aí? Pós-Praise Machine veio eu trabalhar na gravadora, ainda estava na banda. Aí depois eu fui fazer um trabalho para Graça Music de divulgação. Nessa época eu conheci o Thales, foi quando eles me contrataram para fazer a divulgação de alguns cantores. E aí o Thales ele veio para São Paulo para ficar uma semana comigo. Aham. E eu tinha que conseguir o quê? Rádio, igreja, enfim. Legal, Fazer com que aquele trabalho ele tivesse uma vitrine. legal. Até porque ele também estava começando, as pessoas não conheciam. E ali a gente ficou muito amigo naquela oportunidade. Aham. E surgiu, as pessoas começaram a me ligar depois, pô, Doninha, queria trazer o Thales aqui na minha igreja. Legal. Pô, aquele cantor que você trouxe aqui na rádio, pô, tem como ele vir na minha igreja? Legal. Aí eu fui entendendo assim, pô, tá todo mundo me ligando Aham. pra chamar o Chamar o Thales. cara, né? Porque já começou a me conectar. Aí um dia eu perguntei, falei pra ele, pô, Thales, eu tô com uma ideia aqui na cabeça, vamos ver o que você acha. Eu abro mão de todos os trampos que eu tô fazendo e cuido só da tua carreira. Tá afim? E ele não tinha ninguém, Não, ele tinha a esposa dele, Ah, a que na esposa. época agendava. mas bem informal também, assim. Mas porque foi acontecendo. Então, assim, não, aquela história, não tem tu, vai tu mesmo. Aham. Mas era aquele momento que eu já tinha um bom conhecimento Legal. do segmento, dos bastidores. Ele era um cantor que estava começando a crescer Sim. e precisava de alguém que tivesse esse conhecimento. E a esposa dele, a Daniela, já vinha desenvolvendo um trabalho de agenda com ele, mas ela não tinha tempo daquele Sim. momento porque ela tinha trabalhava tinha um trabalho secular, enfim. Então a gente meio que uniu a fome e a vontade de comer. Assim, vamos fazer junto. Ô, Doninha, antes da gente entrar no período Thales, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre esse período, é legal, você falou uma parada que você era divulgador de uma rádio, né? O que exatamente, às vezes as pessoas, perdão, de gravadora. De uma gravadora, né? Às vezes as pessoas olham hoje, principalmente, tipo assim, o papel da gravadora, talvez nos anos 90 e até anos 2000,
é muito diferente, na minha opinião, do que é hoje, literalmente, Sim, né? É sim, muito sem dúvida. diferente. Por exemplo, você consegue só explicar um pouco pra gente, tipo, o que exatamente, por exemplo, um divulgador dentro de uma gravadora fazia? Qual que era a função? Como é que funcionava essa questão da gravadora? Bom, lançamos um determinado cantor, seja ele conhecido ou não, Certo. e o papel do divulgador é o quê? Fazer com que aquela música ela chegue ao ouvido das pessoas. Então vamos lá, vamos mapear quais são as principais rádios do Brasil. Aham. Então meu trabalho era o que era viajar todas as principais rádios do Brasil com CD debaixo do braço. Ó, tá aqui o novo CD do cantor fulano, a música de trabalho é essa. Uhum. Pô, tem chance de tocar aqui na rádio? Você acha que vira? Não vira. Começava a tocar. Segunda fase da divulgação. Quais são as principais rádios que estão tocando a tua música? Essa e essa. Então agora vamos com o cantor na rádio para dar uma entrevista, falar sobre o trabalho, agendar ali a principal igreja que tem ali, Entendi. ou seja, colocar numa vitrine. Era mais fácil. Parecia ser mais difícil do que Aham. hoje. Hoje é muito mais complicado, Sim. por incrível que pareça. Só que assim, se a gente tinha ali as principais rádios tocando aquele cantor, obviamente a igreja começava a absorver Uhum. aquela nova música, Sim. colocar ali no louvor da igreja e a coisa começava a acontecer. E você pode, de repente, se eu tiver errado, me corrija, mas quem começou a trabalhar no meio musical antes da internet, ele tem vários sucessos. Um CD, às vezes, que era lançado na época, você tinha 3, 4, 5 sucessos Sim, é daquele verdade. cantor. É verdade. Por quê? Trabalhava-se o CD. Sim. Então, vamos trabalhar essa música? Ok, agora vamos para a segunda música. E daí durava ali aquele lançamento um ano e meio, até que o cantor fosse fazer um segundo Aham. lançamento. Então, o divulgador, ele fazia esse papel de mostrar aquilo que estava sendo feito Uhum. por aquele determinado produto. Ah, que legal. Ô, Doninha, aí até um assunto dentro disso da gravadora. Hoje, enfim, a gente trabalha, por exemplo, num ambiente em que o artista acaba sendo seu próprio empresário. Vamos colocar assim, na grande maioria do nosso cenário gospel hoje. A gravadora tinha, acho que um papel e uma opinião muito forte em cima do cantor, por exemplo, e você pode me corrigir se eu estiver errado, até sobre a escolha de repertório, né? Sim, sem dúvida. Vocês, a minha pergunta é, vocês que estavam no corre do dia a dia, fazendo esse trabalho de formiguinha, batendo porta em porta, você no caso, tinha essa oportunidade de opinar também, por exemplo, cara, se você ouvir um repertório de Ciclano, por exemplo, você fala, cara, ó, nessa região, talvez, o pessoal consuma mais isso aqui. Mas esse tipo de Vocês música. tinham essa poder opinar dentro disso ou não, pelo fato de vocês estarem na correria do dia a dia? Tinha Às isso? vezes sim, porque a Aham. gravadora sempre perguntava, o que você acha que vira em tal Legal. lugar? Tinha essa abertura, Tinha então. essa abertura de dar uma opinião. Óbvio que saía de lá com o produto já, assim, ó, a música de trabalho é essa. Aham. Mas nem sempre as pessoas queriam ouvir a música de trabalho que era sugestão e acabava pegando outra música. Entendi. Só que isso era muito bom, por quê? A música de trabalho era uma, pegava a outra e o público sempre procurava a terceira. Legal. Então aquele cantor ele sempre tinha 3, 4 Sim. músicas rodando. O que é diferente de hoje. É muito de. E você fez uma pergunta aí muito importante. Às vezes o gosto do sulista não é o mesmo do nordestino. Sim. Então tem muitos projetos que nós observamos que é lançado na região sudeste que não pega muito no nordeste. É verdade. Porque o gosto é diferente. Então, e óbvio que não tem que ser muito mudar todo o Aham. estilo, mas ter esse lado mais eclético de estudar um pouco o que toca em todo o Brasil, Aham. o que vai fazer com que as pessoas elas gostem do que está sendo dito, do que está sendo cantado, ser um pouco mais abrangente, obviamente isso vai trazer muito mais resultado. Não, legal. Sempre, né? Ô, Doninha, aí uma curiosidade, porque hoje, assim, tipo, a gente tem vários aplicativos, por exemplo, assim, que a gente consegue identificar onde a música tá tocando, enfim, é mais fácil. E você ia de porta em porta, como é que era o feedback, no caso, para você entender aonde, por exemplo, que a música de X tocou? Era o feedback do cara te ligar e falar, pô, cara, a música colou. Ou como é que era? Ou você ainda tinha que ir atrás de novo? Como é que era esse feedback para entender isso? A gente entendia primeiro que a rádio, depois de um mês, ela ia te falar, ó, a música pegou. Aham. E você tinha o ponto de venda, o povo pedindo, tirando pedido. Entendi. Porque tinha as lojas de CD, CDs, né? que era o resultado. Pô, a música tá tocando porque o pedido aumentou. Ah, que legal. Ó, o pessoal tá pedindo muito esse novo projeto do cantor.
E aí o feedback vinha por ali. Entendi. Não, é legal porque, tipo assim, a galera talvez não tenha a mínima noção, tipo, de como funcionava isso antes, então, cara, que legal essa questão do feedback, então, e o resultado era, tipo, a venda do CD, tipo, na cidade aumentou X e tal. Exatamente. Depois que vendia o CD, aí outro resultado era a agenda. Entendi. Porque tudo resulta na agenda lá na ponta, lá no final. Vou até entrar nessa área que é interessante também dizer sobre isso. Sim. Tem muitos cantores que falam, pô, não tenho agenda. Pô, é sinal de que a tua música não tá chegando. Sim. Simples assim, porque tudo vai resultar na agenda. Quando a música chega e ela começa a ser cantada, obviamente, os contratantes começam, quem é? Eu preciso trazer aqui. Sim. Sinal de que a música tá chegando. Uhum. E a música tá sendo cantada nos lugares. E querem você lá. Então, naquela época também tudo tinha resultava muito na agenda nessa depois. época a questão, tem coisas, por exemplo, que a gente da estrada a gente ouve muitas vezes assim, pastor, contratante falar assim, pô, essa música é uma música sem dono, tipo assim, todo mundo canta a música, mas não faz menção a quem canta a música, tipo, tinha muito isso nessa época, assim, ou muito mais difícil? Eu falo porque hoje com o digital, talvez a internet e o YouTube, o cara bota lá 1 hora de louvor no YouTube. O cara tá ouvindo, canta, por exemplo, e eu falo porque, por exemplo, eu falo que a minha esposa é um termômetro, eu acho muito engraçado, que ela canta de tudo assim, mas não tem a mínima noção de quem é, né? E ela durante muito tempo cantou uma música da Gabriela Gomes, que acho que era Quando o Azeite e a Farinha Faltar e tal, e ela ficava, cara, só nessa ponte da música e tal, e eu, caramba, velho, Quem canta essa música? Que eu falei, amor, quem que é? Não tem a mínima noção. E depois eu fui entender que era a Gabriela. E isso depois na estrada meio que me juntou alguns pontos de alguns artistas. Então tem muito isso, acho que hoje, porque pelo fato da música chegar e a galera não associar. Isso era mais difícil de acontecer ou já era muito normal? Tipo, a rádio tocar a música e demorar pra galera associar que era de fulano a música? Quando era um artista novo, demorava mais. Aham. Quando já era um artista conhecido, as pessoas já associavam pelo timbre de voz. Ou Que seja, legal. Deus cuida de mim. Sim. Firme, ó Deus está, meu coração. É o Kleber. Certo. Por quê? Pelo timbre de voz. Era muito mais fácil identificar e a rádio sempre desanunciava. Você ouviu fulano de tal. Isso vendia muito mais a marca. Hoje, o que você colocou é muito importante. As pessoas elas conhecem a música, mas não conhecem quem canta a música. Sim. Tanto é que eu costumo dizer até para alguns artistas, trabalhe muito a tua marca. Fale o seu nome. Porque as pessoas, às vezes o artista ele se preocupa muito com a música que ele está cantando, mas ele não se preocupa em construir uma marca, um nome consolidado. Sim. E juntar a música que ele faz ao nome dele. Porque o que vai vender lá na frente, principalmente para eventos, é o nome. O nome é muito importante. Ah, minha música é um grande sucesso, todo mundo está cantando. Tá, mas as pessoas sabem quem é você? Conhece a tua lata, conhece a tua marca, conhece o teu nome? Se ainda não conhece, então ainda tem um longo trabalho a ser construído. Uhum. Então, desenvolver esse trabalho de vender o nome quando eu digo vender no bom sentido, obviamente. Termos do mercado, né? Termos do mercado. Literalmente. Exatamente. Colocar o nome em evidência é muito importante para que ele caminhe junto com a música. É como aquela canção, não temo mais o mal, em Cristo está a minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Eu trabalho no mercado de música cristã há muitos anos. Eu não faço a menor ideia de quem canta, mas tocou em tudo quanto é lugar. Você começou, eu já tentei buscar na cabeça aqui também, não sei quem é. Então aconteceu o quê? A música tocou muito. Certo. Só que quem é que canta? E hoje talvez um pouco mais complicado, ainda mais com a questão dos covers, né? Exatamente. Por exemplo, um dos artistas que eu trabalho, que é o Israel Salazar, ele tem uma música que não é dele no YouTube, na Zion, enfim, que tá ministrando. E a música, assim, tem milhões de players. E a gente chega nas igrejas e o pessoal fala, pô, toca aquela música de vocês. Aí você, tipo assim, qual música? Qual tipo, música? Aí o cara fala, aí você, nossa, a música do YouTube que não tem nada a ver. Então essa questão hoje, principalmente da galera fazer muito cover, né? Tipo assim, o cara associa, tem casos, por exemplo, do cara estourar a música. Engraçado, essa questão da marca é muito louca isso. Tipo, eu conheço um artista até próximo que ele estourou uma música dele e
tipo assim, só que ele não tem o resultado de agenda que o outro Que o cara outro que tem. gravou depois. Depois tem. Mas pelo fato do cara ser um cara mais, tipo, você pega o social media dele, por exemplo, é um cara muito mais relacionado a botar a lata pra frente, digamos assim. O cara tem Ele tem 20, muito mais 20 datas resultado. no mês tranquilo com a música do outro. Exatamente. E hoje a gente tem uma crítica minha que eu vejo. Sim, A gente hoje tem uma geração de artistas do segmento gospel que eles não param para fazer a sua própria canção e falar sobre a sua própria experiência. Ctrl-C, Ctrl-V do quê? Você vai para os Estados Unidos, você liga na K-Love, eu até brinco com a minha esposa, falou, pô, esse pessoal dos Estados Unidos não tem criatividade. Meu, os caras cantam tudo que canta lá no Brasil. Pô, os caras ficam copiando a gente o tempo inteiro. Todas as músicas, novo lançamento de fulano de tal. Aham. Aí você fala, pô, mas... Eu já escutei lá no Brasil. Isso aqui eu já ouvi. E vice-versa. E aí, Aham. quando chega aqui, você fala assim, pô, legal, só é a música nova de tal cantor. É. Nada contra a versão, mas é muita versão, Sim, gente. Vamos pôr sim. a cabeça para trabalhar, vamos escrever, vamos valorizar os nossos compositores, porque falta um pouco disso. E eu acho que isso resulta nisso, nessa questão. Eu vou gravar essa música, uma música muito legal, tá fazendo um baita sucesso nos Estados Unidos. Só que ele grava, aí tem mais 10 que gravam a mesma música. Aham. E de repente isso não resulta numa construção de carreira. Ela resulta num resultado imediato. Lá estão ouvindo, vão ouvir a minha música também. Mas uma construção de carreira, uma consolidação de carreira, ela vai muito mais além do que fazer uma boa versão. Acho que ela Sim. vem construindo. É importante ter a versão? Até importante, mas sempre é importante se desenvolver assim, o que eu vou fazer próprio, o que eu vou falar das minhas experiências para que outras pessoas vivam essa experiência também, Sim. daquilo que me conectou, daquilo com que eu vivi. E isso acaba sendo uma construção de carreira, porque ela vai muito mais além da música, ela vai na marca, ela vai numa experiência, ela vai falar sobre aquilo que você vive, sobre a sua conexão com Cristo, sobre o que Deus fez na sua vida e levando isso para as pessoas viverem uma experiência a partir da tua experiência. E assim, eu até comento com quem sempre tá bem próximo, assim, e com os parceiros de estrada, assim. Eu acho que a gente vive, assim, um tempo, assim, né? Pelo menos, eu acho que a galera quer muito imediatista, que é os resultados rápidos, né? Então, por exemplo, eu acompanho muito, por exemplo, o secular, acho que o processo que o secular faz é um processo maravilhoso para estourar um hit, na minha opinião. Então, se eu estava assistindo um podcast, eu gosto muito de podcast, por exemplo, de ouvir e tal, tava vendo um podcast que tá um cara da Workshow falando, e ele explicando o processo, por exemplo, cara, o cara perguntou, como é que vocês chegam, por exemplo, para um sucesso, para entender o sucesso? E ele falando, cara, o artista ouve todo dia, sei lá, num mês escuta 1000 músicas. Então, existem compositores que trabalham para o artista, obviamente, né? Então, ele fica escutando. Aí, os caras fazem lá um repertório de 100 músicas, por exemplo, né? Aí, fazem pré de 100 músicas. Aí, escolhem 50. Aí, escolhe 20. Aí, pros caras, nas 20, aí faz... Vamos lá, vamos trazer o fã-clube do cara. Traz o fã-clube. Aí... Dessas 20, enumerem 10 que vocês gostam. Aí o cara enumera 10. Aí traz agora das 10, traz a galera da gravadora, o sócio, tudo. Escolhem 5. Então, tipo assim, dentro disso, obviamente, vai ter duas que talvez desde as 100 até essas duas, todo mundo falou, pô, essa é boa. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Então, a margem para dar certo é muito errado. Ou para dar certo é de funcionar, perdão. Então, assim, eu vejo que, assim, o que aparenta no nosso meio? Pô, estourou lá fora, vai estourar aqui. E não é. E não é bem assim. E não é bem assim. Então, por exemplo, eu acho que, por exemplo, eu tenho algumas percepções. Eu acho que no Brasil, por exemplo, minha percepção, posso estar errado, dificilmente cola uma música que comece lenta e depois muda o beat para rápida, por exemplo. E lá fora é cheio de música assim, começa a adoração e de repente muda o beat. Então, e a galera vem, às vezes, tipo assim... E cola. Não, eu acho assim uma leitura muito errada nesse sentido de tipo, deu certo lá, vai dar certo aqui. Até porque a gente tá falando de culturas totalmente diferentes, momentos diferentes, né? Ambientes diferentes, né? Mas é uma percepção minha, opinião minha, tipo, né? Sim, lógico. Mas você tá coberto de razão, eu tenho a mesma percepção. Então. Só que a música cristã, eu acredito que ela tem um apelo muito maior, tem um sentimento do que as pessoas estão vivendo naquele momento como sociedade, como igreja, como comunidade. Tem muito a ver com isso. Uhum. E quando um cantor ele busca entender, ele consegue estar vivendo esse momento, eu acho que ele consegue
traduzir esse sentimento. Tem músicas que fizeram sucesso há 10 anos que não jamais fariam Sim. sucesso hoje em dia. Porque o sentimento é outra, a Sim. geração é outra, a busca é diferente. Eu acho que estar aberto a essa percepção é muito importante. Não, com certeza. Ô, Doninha, e antes de entrar agora no assunto do Thales, que você já mencionou, teve algum artista que, tipo, que estourou, assim, que você teve um bom resultado, assim, nesse período de divulgação, assim, que também não era conhecido e aconteceu, assim, com esse trabalho, assim, que você tem a lembrança, assim? Ou já tinha, já vinha e, não sei, tipo, tem algum, assim, nessa época ou não? Na época, talvez ele nem saiba disso, mas eu fiz um trabalho durante dois projetos do Fernandinho. Que Que foi o legal, Faz Chover. que legal. Não, Faz Chover não. Uma Nova História. Certo. Uma Nova História, e que deu um resultado muito bom. Porque Aham. na época o Nelsinho lá da ONI me Sim. chamou e queria divulgar aquele trabalho. E eu dei algumas ideias, algumas sugestões e os investimentos que seriam Uhum. importantes serem feitos. E o resultado foi Que legal, fundamental, foi que bem legal. importante. Que Dentro legal. daquela minha pequena colaboração. Óbvio que a música também era assim muito boa e o Aham. Fernandinho vinha naquela Sim, na crescente, né? então E sempre com novidade e sempre com tal. novidade, então o negócio pegou e foi muito bom, tanto é que a música se tornou um grande sucesso, os números de vendas foram muito significativos na época Aham. e, enfim, e ali eu percebi que realmente o investimento que foi feito na época ele foi muito importante. Ah, legal. Doninha, pra gente encerrar esse assunto de rádio, você acha que a rádio ainda é muito importante pro artista, mesmo nos dias de hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. Toda mídia ela é importante. Aham. Toda fonte de tudo aquilo que faz com que o seu projeto ele alcance outras pessoas, ele é indispensável. Legal. E ainda no mesmo sentido de ir pra rádio, divulgar, fazer uma premiere com a rádio, que seja, esse trabalho mesmo do artista próximo da rádio, né? Sim, ele ficou um pouco esquecido, Aham. até porque muitos artistas que vieram nesse segundo momento aí, que desfrutaram da Uhum. internet, eles descartaram essa possibilidade de falar, não, não precisa ir na rádio não, a coisa já está tocando, não, muito cansativo, dá muito trabalho, mas é muito importante ainda Ô, Doninha, esse tipo de trabalho. incluindo uma pergunta dentro da questão da rádio, eu sei que a rádio tem também um papel fundamental, por exemplo, para o resultado de um evento externo, como uma festa na cidade, tipo, o que tá tocando mais. Então, tipo assim, é claramente que, tipo, com certeza, se o pessoal que reclama, pô, eu queria entrar talvez num cenário de prefeitura, queria entrar, tipo assim, é muito importante, talvez, um dos caminhos, talvez, é ter esse relacionamento com a rádio, ainda assim, principalmente talvez no interior, por exemplo, que a rádio fica ligado 24 horas numa loja, Sim, é sem muito dúvida importante nenhuma, esse caminho ainda. muito importante, até porque nas grandes capitais a gente é uma forma diferente de informação. Quando Sim, você vai para o interior, muda tudo, né? é, Ou seja, a rádio, o outdoor é fundamental para a divulgação de um trabalho que nem sempre é só a internet. Quando vai para as grandes capitais é muito mais difícil de divulgar, uhum, porque você tem que somar a sim. rádio, a internet, a televisão, enfim, tem que ter, obviamente, muito mais ferramentas, né? Não, legal. Caramba, tô muito feliz até aqui porque foi uma surpresa pra mim toda essa sua história de vida até aqui. É muito legal e a gente, tipo assim, dá pra acompanhar essa formação, né? Tipo, de tudo que você vem criando. Thales Roberto, vamos lá vou começar com uma pergunta. O Thales é o seu principal projeto, tipo assim, de artístico, tipo, na sua carreira? É ele, tipo, que aconteceu? Porque a nível nacional, pra mim, no gospel, minha opinião, não vi ninguém maior, tipo assim, que ele no sentido, vou falar no sentido de estrada e profissionalismo, assim, trouxe algo diferente pro nosso mercado, literalmente. Então, tipo, a minha primeira pergunta é, tipo assim, talvez é o seu principal projeto que aconteceu na sua vida, digamos assim, e tal? Sim, sim. Eu acredito que assim, todos os projetos em que eu me envolvi e que ainda faço parte, eles são super importantes. É como filhos. Aham, sim. Então, assim, todos eles é tratado da mesma forma Aham, claro. como um pai. Eu tenho 4, né? Então, Aham, 4 sim. filhos eu sei como que Aham, é. Todos eles são diferentes, porém com o mesmo carinho, com o mesmo sim, amor. claro. Óbvio que o projeto do Thales
A gente sempre teve uma ligação que não era só profissionalismo, mas era muito mais de amizade, ainda é até hoje, muito de parceria, de entender o que ele pensa, ele entender o que eu penso. Legal. E esse sincronismo, ele colaborou muito para que houvesse esse crescimento assim muito rápido e de muita visibilidade. Então, óbvio que ele, não posso descartar Sim, isso. claro. Ele realmente colocou em um patamar Legal. que até então meu trabalho começou a ser mais visto do que Entendi. já era feito, né? Entendi. E isso abriu muitas portas. Então, você conhece ele então? Qual era o projeto que ele tinha gravado quando vem para sua mão, no caso, para você fazer essa primeira divulgação ali? Qual que era o projeto que ele tinha gravado? Na Sala do Pai, o primeiro projeto. É um estúdio, se eu não me engano, ou É o não? de estúdio. É o de estúdio, É o né? CD depois dele vem o que ele gravou lá no Chevrolet Hall em BH, Chevrolet né? Hall em E como Belo é Horizonte, que a gente já estava junto. Ô, Doninho, como é que é esse começo com o Thales, assim, no sentido, tipo, tinha a esposa dele que fazia, aí, enfim, como é que é essa transição, enfim, porque aí você... Porque muda, querendo ou não, muda o sentido, tipo, você sai de um trabalho que você tinha, querendo ou não, talvez... Vamos brincar CLT, digamos assim, né? Que estava garantido. Que estava garantido para algo novo, para se arriscar de novo para algo novo. Mas aí, obviamente, já visualizando e vamos colocar, o Thales não tava indo bem, mas não tinha acontecido ainda, assim, talvez, assim, né? Tipo, de verdade. Ou tô errado, tipo assim. Não, tava no caminho, digamos. Tava no caminho, mas não tinha acontecido. Era um tiro no escuro. Ninguém sabia o que ia acontecer. Vamos embora, vamos fazer. Só que também, quando a gente está trabalhando dentro de um mercado que todos os dias você vai enxergando a necessidade. Naquele momento nós estávamos vivendo um momento parecido como o de hoje, dessa geração. Tudo que acontecia estava muito dentro da igreja, aquela música congregacional, Sim. com os números assim muito grandes, mas existia até então uma necessidade de mostrar um projeto evangelístico. Não era uma música congregacional, mas era algo com um testemunho evangelístico que falasse aos jovens, principalmente àqueles que estavam desviados. Quando eu comecei a caminhar com ele, até pela história de vida dele história também, de vida, né? eu comecei a ver algo que era assim, uma vez lá no comecinho a gente conversando, Thales, o seu trabalho está muito direcionado para quem é de fora da igreja, para quem um dia já esteve, para quem desviou e até para aquele que não conhece. Pô, o seu discurso tem que ser muito ligado a isso. As pessoas precisam conhecer o teu testemunho, de ter saído e ter voltado. Tanto é que eu peguei um testemunho que ele tinha gravado, eu mandei fazer um monte de DVDzinho. Legal. E aonde a gente ia distribuía 200, 100 daqueles DVDs de testemunho. Que legal. Porque eu percebi que assim, não era só a música, ia muito mais além da música. A história de vida dele era algo que prendia muita atenção das pessoas e que naquele momento tinham muitas pessoas precisando viver aquela transformação. Então, tudo isso colaborou muito para que chamasse a atenção para o projeto, e a história de vida dele chamou a atenção para a música e a música chamou a atenção para a história de vida. E isso somado deu essa explosão muito grande, né? E óbvio que, por parte dele também, sempre houve uma preocupação muito grande com a arte, que é algo que ainda falta nos dias de até hoje para alguns dos nossos artistas. Se preocupam muito com a questão ministerial e acabam deixando de lado a arte. A música é arte. Eu acho muito triste quando você pega um artista e ele fala, não sou artista, eu sou um adorador. Adoração é estilo de vida. Mas se você deixar a sua arte de lado, é uma pena, porque quem faz música é artista. Você é um artista, Deus te deu o dom da arte. Por que não usar ela? Por que não pegar artifícios da arte e inserir dentro do teu ministério, para que alcance as pessoas também pela tua arte? Então, é um termo que eu penso que às vezes é até... o que você faz? Não, é o meu ministério. Tá, mas qual é o seu ministério? Só cantar? Ué, é muito pouco. Pô, o que tu tá fazendo? Não, meu ministério. Tá, amém, seu ministério, mas o que você faz? Ué, então outro cantor do secular faz a mesma coisa que você? É verdade. Então é ministério também? Não, é arte. Sim. Então, assim, eu acredito que o ministério vai além da música. É muito mais do que música. É justamente fazer com que a tua arte ela se transforme em algo ministerial que faça com que as pessoas sejam alcançadas e a partir dali haja uma transformação de vida.
Então é Legal. só uma ferramenta, é só Sim. um caminho para poder chegar até lá, né? Ah, bom demais. Ô, Doninha, aí, tipo, você pega o Thales nesse começo, ele fazia muito nessa época, se eu não me engano, era até voz e violão, né? Tipo assim, assim, até onde eu sei, assim, de fazer mesmo, assim, que eu morava em BH na época, Sim. ele tava sempre na Lagoinha lá e tal. E quanto tempo depois tem essa transição pro DVD, porque depois desse DVD ali no Chevrolet, ele realmente, tipo, Ali acontece de verdade, né? Quanto tempo? E como é que foi essa transição? Porque eu acredito que vocês vivenciavam um modo de trabalho, né? Eu acho que são 3 fases que a gente pode colocar. Você pega o trabalho, entre aspas, acho que não profissional, digamos assim, de alguém que fazia, porque era necessidade, profissionaliza isso, vivem essa etapa de divulgação, talvez fortalecer mais a marca do cara, para chegar num DVD desse e estourar. E como é que é o entendimento a partir daqui que vocês falaram assim, opa, calma aí, o cenário mudou? Porque essa fala existe com certeza e todo mundo vivencia isso. Como é que foi para vocês entender que, calma aí, você saiu desse patamar e agora você talvez tá entre os 3 primeiros, talvez não chegou de repente como o primeiro, mas tá entre os 3 primeiros, e a gente quer chegar como é que funciona isso para vocês internamente, quais os caminhos que você tomou, as decisões, até porque a gente tá falando, tipo, muda, vamos falar, muda o ambiente, tipo assim, da parada, sim. muda valor, muda equipe, a necessidade do artista é outra, como é que é isso, pra gente entender um pouco? Bom, quando a coisa ela tá acontecendo, tem muitos detalhes que você vai mudando sem perceber. Quando você cai a ficha, você, pô, já mudei a coisa, mudei o conceito, mudei o mercado e não percebi. Sim. Eu acho que nem eu e nem ele estava preparado para aquilo. Essa é a grande Caramba. verdade. A coisa foi acontecendo. Aham. Foi assim, foi uma avalanche. Foi acontecendo. Na medida que foi acontecendo, a gente ia se adequando para aquela realidade. Naquela época, assim, eu atendia o telefone, eu fazia o contrato, eu fazia a cobrança, eu fazia a logística, Caramba. emitia as passagens, fazia a produção, acompanhava, ia pro show e não dormia, nunca. Você era tudo. Ou seja, fazia tudo. Literalmente, assim, tudo. Mais uma pergunta, E desculpa a te gente não cortar. estava preparado para aquilo. Aí uma pergunta. Medo de colocar alguém que não estivesse preparado para te ajudar ou tipo, não, eu quero cuidar disso do meu jeito mesmo, como é que é? Eu acho Ou, que era- ou foi natural, tipo assim? Acho que não dava nem tempo de pensar nisso. Caramba. Essa foi a grande verdade. Saiu do 0 para 100 do nada. Assim, em pouquíssimo espaço de tempo, as coisas estavam acontecendo muito rápido. Não dava tempo de, eu vou parar aqui para organizar alguém que vai fazer só contrato. Aham. Não dava nem tempo. Caramba. Era tudo muito rápido, aquela avalanche de coisas acontecendo, tanto para ele, tanto para mim. E depois que ele deu aquela pausa, em 2015, que a gente foi entender que, nossa, tinha tanta coisa que a gente fez errado, Entendi. que poderia ter sido feito melhor, Aham. poderia ter feito com mais calma, com mais cuidado, com o pé no chão, ter resolvido muitos detalhes que poderiam ter evitado muita polêmica, mas foi porque o negócio veio acontecendo numa velocidade tão grande que eu confesso que eu não estava preparado para aquilo. Caramba. Eu não tinha estrutura para aquilo. Então eu atendia os telefones do quarto do hotel, assim, naquela loucura, acontecendo O tudo ao escritório era mesmo o tempo. computador e o Era telefone. o computador, telefone, mas enfim, serviu também para que houvesse uma reorganização nos dias de hoje, Entendi. para aquilo que eu faço hoje, tanto para mim quanto para ele, ter essa tranquilidade de pensar Aham. um pouco mais antes de dizer um sim, antes de aceitar um convite, antes de Legal. até para outros cantores, vamos analisar primeiro o que é, porque naquela época a gente não analisava nada, vamos embora, vamos fazendo. Você quis surfar a onda, porque também, assim, eu acredito que o artista, ele pensa, cara, eu não sei, por exemplo, se eu vou gravar um outro projeto e vai dar certo, é uma aposta, então acho que a parada de surfar a onda, e o Thales, ele saiu, e assim, acho que vocês entraram, tipo assim, pra esse circuito de show, assim, muito rápido também, tipo assim, né, porque já era a característica dele, né, Já. tipo assim, e aí a minha pergunta 2 perguntas na realidade, que com certeza muita gente tem curiosidade para entender isso desse lado burocrático da situação. Como foi, por exemplo, sair cobrando um cachê tipo X para a igreja e aí o artista estoura? Como é que é equilibrar esse artista para continuar fazendo a igreja, que na minha percepção, igual você já falou, tudo começa e termina na igreja, é muito importante isso. Equilibrar igreja e show, por exemplo,
e depois como é que foi a formação de uma equipe, assim. E aí eu vou te falar que eu vi isso, eu trabalhei 1 ano e pouquinho com o André Valadão, então a gente se cruzou em show, eu era muito novo, mas a gente se cruzou em show algumas vezes, assim, a gente não se conhecia, enfim. E eu via a correria de vocês de fazer muita dobrada, por exemplo, assim. E teve um dia em BH que eu fiz um show com um artista no interior de Minas e até conversei com alguém da época lá e falou, cara, a gente tem 3 shows hoje. Tipo assim, como é que era, de repente, eu tá trabalhando muito tranquilo aqui e estourar e eu ter 3 logísticas num dia só? Como é que é pra você, ainda mais que você falou que você fazia sozinho, então... Como eu montava, então eu já tinha na cabeça o que eu ia fazer. Sim. Então, eu já vinha desenvolvendo o seguinte, antes de fechar esse segundo, eu preciso ver o tempo, Sim. e se dá tempo, qual é o time, quanto tempo eu tenho aqui, eu montava a matemática e na maioria, todas as vezes dava certo. Foi uma ou outra vez que não deu, mas 90% davam certo. E como a procura era muito grande e tinha um negócio, uma parada que até hoje, assim, que era muito legal, que era o seguinte, Doninha, faz lá. O que você fizer tá feito. Legal. Eu precisava perguntar pra ele, Thales, tô com esse evento que você quer cantar lá? Dá pra cantar lá? Ele nunca me perguntou. Tinha essa liberdade. Tinha liberdade, ele nunca me perguntou, mas quanto é? O cara vai pagar quanto? Não existia essa conversa. Entendi. Mas aonde que é? Quanto tempo demora pra chegar lá? Muito cansativo, né? Não sei, vou pensar e já te falo. Não existia isso. Zero preguiça, então. Não, era zero preguiça, era assim, faz. O que você fechar, tá feito. Legal, o que você marcar, tá marcado. Pelo valor que você fechar, tá fechado. Que legal. Existia essa confiança. Então, dentro dessa liberdade que eu tinha para trabalhar, é assim, tá, só me fala o que você não quer fazer. Era a pergunta mais fácil. A pergunta mais fácil. Me fala, que hora que você não gosta de viajar, o que você não quer fazer e quais as datas que eu não posso marcar nada. O resto, trabalha aí. Então, tinha isso. E dificilmente ele falava, não, teve época que ele falou, marca tudo. Que você conseguir faz. Qual foi o pico quero saber. de mês assim que vocês fizeram mais shows, por exemplo? Acho que maio de 2012. Foi o que, mais ou menos? Quantas datas? Acho que foram umas 28. Caramba, mano. E das 28, 25 eram prefeituras. É muito distante da realidade do gospel. Não, com cachê de 130 mil. Naquela época. De prefeitura. É muito distante do que a gente vive, assim, no sentido do artista gospel querer fazer, de verdade. Só que assim, ele me deu liberdade. Sim. Vambora, vamos fazer. Não tem tempo ruim. E ele não tinha tempo ruim, era uma paulada atrás da outra. Só que você me fez uma pergunta muito importante. Uma coisa é eu entender o que é um evento público. Sim. Outra coisa é eu entender o que é um evento bilhetado. Sim. E outra, entender o que é igreja. Sim. A gente sempre teve um cuidado, e tem até hoje, um cuidado muito grande com a igreja. Eu não posso querer cobrar de uma igreja o que se cobra de um evento bilhetado, o que se cobra de um congresso e o que se cobra de um evento, às vezes, de prefeitura. Porque são mundos e horizontes diferentes. Vai falar, mas se cobra mais caro da prefeitura? Não, é que prefeitura, para quem não entende, é colocado. É até legal. Doninha, vamos lá. Vamos aproveitar isso aqui, porque existe, por exemplo, muita gente que fala que eventos de prefeitura, tipo, o gospel não pode fazer, o crente não pode fazer. Então é legal você, que é um cara que vivencia isso até hoje, obviamente, explicar para o nosso nicho, para as pessoas, o que é um evento de prefeitura, talvez da onde sai essa verba e tal, para o pessoal entender o porquê existe a realização desse evento. Então você consegue dar para a gente, por favor? É bem legal. Palavras, Sim. Vamos lá. Ou seja, eu já me deparei com muitos contratantes que falam... Isso aqui vai dar um corte, hein? Olha lá. Vamos lá. Muitos contratantes que falam assim, eu não faço evento com prefeitura. Certo. Porque eu não quero ficar preso. Mas vamos lá. Veja bem. Existe um orçamento que ele é votado para a área cultural daquela cidade. A área cultural, ela não está escrito quem é o cantor. Certo. Um artista gospel, ele é cultural também, porque existem leis federais e muitas leis municipais que classificam a música cristã, a música gospel, como expressão cultural. Então, a partir do momento que a Câmara votou um orçamento para aquele valor ser utilizado na cultura, entenda bem, não dá para pegar esse valor da cultura e utilizar na saúde, na educação, não dá. Legal. Não pode, por lei é proibido. Então tem muita gente que às vezes fica na crítica, poderia colocar mais escola. Meu filho, não dá, a lei não deixa. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam também de cultura. A cultura, ela serve na formação do indivíduo.
Uhum. Então não é só escola. Ah, mas poderia pôr na saúde. Ok, a saúde é extremamente importante, mas o ser humano que tem cultura, ele também tem uma mente saudável. Também está Sim. ligado à saúde. Por isso que é votado no orçamento de um município, de uma cidade, aquele valor que é destinado para a cultura. Então, quando ah, alguns líderes, pastores e produtores de evento, ele entende isso, obviamente, ele quer fazer um grande evento na cidade, a igreja nem sempre tem essa receita. Ele Sim. vai atrás da prefeitura para ajudar. Ele mostra, olha, nós queremos fazer um evento de comemoração, vai ter o aniversário da cidade, nós fazemos parte desta cidade e queremos um espaço para Legal. levar o nosso povo para lá. Aí, nessa discussão, obviamente, existe ali a possibilidade, ok, a prefeitura ela vai ajudar, vai contratar o artista. Quando a gente chega nessa fase de contratação, por lei também, a prefeitura não pode emitir passagem aérea, não pode reservar hotel, não pode Sim. contratar a van, não pode te dar dinheiro para você se alimentar. Ela vai pedir um evento colocado. Ou seja, você vai somar o teu cachê, as passagens, a hospedagem, os impostos, todo o seu custo e oferecer para aquela prefeitura esse orçamento X. Olha, para trazer o cantor aqui tem o cachê, tem todos os custos, vai custar X. E aí a prefeitura ela vai criar uma inegibilidade, que é a Sim. dispensa de licitação, porque só tem aquele artista, vai criar aquela documentação, vai contratar aquele artista, você vai lá fazer o evento e depois a prefeitura vai te pagar. Observação, parênteses. E na maioria das vezes você precisa comprovar com 3 notas que você tem esse valor já Exatamente. comprovado para fazer. Também não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Ah, eu peço 100 mil aqui, Ah, mas a o cara prefeitura vai me nunca dar fez um 100. evento de Não, 10 mil. Não vai A rolar. prefeitura você vai ter que comprovar com documentos jurídicos e Sim. outras e comprovações Sim. de que assim, o artista de fato ele existe, ele tem um projeto musical, porque às vezes quem está contratando não tem certeza, não conhece esse mercado. Opinião pública, né? De Opinião mandar pública. tudo pré-script para eles. Exatamente. E aí tem a documentação que assim, tá, por que você está me cobrando 10 mil? Ah, porque eu já faço eventos a esse valor, tanto é que eu tenho as notas fiscais, Sim. contratos, publicações de diário oficial, de que eu cobro esse valor. Ok. Agora eu posso cobrar 11? Não. Porque você estaria superfaturando Sim. aquela contratação. Então você pega aqueles 10 mil e aquilo existe uma divisão de comprar passagem, hospedagem, alimentação, excesso de bagagem. Aí você vai administrar aquele valor, que na verdade você já precisa ter ele em caixa, Sim. porque você não vai receber ele. Quem acha que vai lá na prefeitura, o cara vai te dar uma É. maletinha de dinheiro, vai lá e faz o evento, está extremamente enganado. Isso é Isso verdade. não existe. Aí você vai fazer aquele evento, terminou o evento, você vai emitir a nota fiscal, todas as certidões, comprovar que você não deve nada para o governo, que a sua empresa está em Tá dia. limpa. E aí você recebe dinheiro e paga todo mundo que você ficou E devendo. algumas prefeituras, até 30 dias Até depois, 30 os caras dias te pagam, depois, né? até 60 dias depois. Depende muito do Até acordo. 90 dias É. depois, até um ano depois, que eu já passei por isso. Rapaz, Fazer o evento e receber um ano deve depois. ser doído aí já, né? Mas quem tá na chuva se molhe. É verdade. Então, é muito importante quando o contratante tem essa consciência de que, assim, eu quero fazer um grande evento para a cidade, então eu vou atrás de patrocínio, de apoio para que Aham. consiga cobrir esses custos. Pronto, respondido e eu acho que muito esclarecedor. Uma outra pergunta, Doninha, que eu acho que é muito legal pro pessoal entender é que você mencionou aqui, pô, eu fiz 28 shows, talvez 25 a 130 mil naquela época. Vamos colocar que seja hoje, por exemplo, independente, tá? A maioria das pessoas acham que quando o cara recebe 130 mil, ele bota no bolso 130 mil. Tipo assim, não é dessa forma, obviamente. Você acabou de falar, um show colocado tem as suas necessidades. A gente tá falando aí, talvez, e você pode falar melhor do que isso, assim, que no fritar dos ovos, o artista ganha, tipo, um valor extremamente no final, bem abaixo, tipo, do que a galera acha que o artista está enriquecendo, que está botando dinheiro de todo mundo no bolso, não é verdade? Eu penso assim, o artista tem que ser rico, o produtor tem que ser rico, todo mundo tem que ser rico. Sim. Afinal de contas, ele está trabalhando e ele é merecedor daquele trabalho dele, ele está alcançando pessoas. Só que aquela receita que é gerada, você tem muitos outros custos. Sim. Eu falo, eu não trabalho de graça. Eu falo isso às vezes. Ah, mas o cantor cobra para vir aqui. Não é que ele cobra. Se o senhor tá atendendo o telefone aqui, é porque não é meu ministério. Eu não tô aqui. Isso aqui não é meu ministério. Isso aqui é minha profissão, meu trabalho. Eu ganho dinheiro para fazer isso. Com certeza. Se eu não ganhar dinheiro para fazer isso, eu não consigo. Eu vou trabalhar em outra coisa. Então, assim,
E o cantor também, ele cobra para ir cantar? Não, ele cobra para sair da casa dele, deixar a família dele, depois ele precisa voltar, ele precisa pagar a conta, ele precisa ele comer, ele tem imposto, ele tem tudo também que qualquer outro profissional em qualquer outra área também tem de despesas. Mas ele, ele nunca vai embolsar nem até aquele recurso que às vezes ele ganhou de uma oferta de uma igreja, não vai para o bolso dele. Sim. Vai ter que entrar ali e pagar o funcionário, pagar o escritório, pagar o aluguel, pagar a gravação que ele fez, ou seja, entra naquele bolo e vai distribuindo. É como o orçamento de um pai de família que ganha um determinado salário. Sim. Quando ele recebe o salário dele ali no mês, pô, beleza, vou gastar tudo aqui em chiclete. Não tem como. Ele vai chegar lá, pagar a conta de água, a conta de luz, fazer uma despesa, pagar a conta do telefone, a prestação do carro, o seguro, ou seja, ele tem um monte de outras responsabilidades. Sim. Que o cara ganha 10 mil por mês, pô, ganha muito dinheiro. Tô dizendo assim, um trabalhador normal, um pai de família, pô, mas ele não guarda os 10 mil, ele tem lá no 9.999 de despesa para pagar. Pois é. E não muda para um cantor, é como uma empresa também. Ele tem funcionário, ou seja, tem uma série de outras despesas. E é engraçado isso, porque, tipo assim, isso que a gente falou aqui, talvez, do bolo, são 2 fatias. Tem muita coisa que engloba, tipo, o artista. A galera não faz noção do que é gravar um DVD, por exemplo, os custos que é gravar um DVD, tipo, é muita coisa, tipo assim, que o cara depende, obviamente, dos recursos hoje do digital, da estrada e tudo mais, né? Então, realmente, muito esclarecedor esses 2 assuntos, assim, que eu acho que a galera vai conseguir ouvir e ouvir de novo aí, ver pra entender isso aí, porque o pessoal fala muito sobre isso assim e não entende, literalmente, né? Eu acredito que quem não entende busque conhecimento antes de falar. Porque a internet, infelizmente, também às vezes é um território sem lei. A pessoa ela não sabe nada, ela quer expressar a opinião dela daquele momento sem buscar um conhecimento. Mas por que eu vou... mas esse pessoal tá querendo ficar rico em cima de... Não, não é ficar rico, é estar trabalhando normalmente. Eu vejo, às vezes, na internet questionando muito isso. Essa galera gosta de ganhar dinheiro em cima, quer gravar música gospel para ganhar dinheiro, quer fazer evento para ganhar dinheiro. Pô, se fosse só ganhar o dinheiro, seria tudo mais fácil, entendeu? Fala, pô, não precisava sair de casa, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Mas não é isso. Óbvio que você precisa ter uma receita para poder custear aquilo que está sendo gerado. Então, a partir do momento, como você bem colocou, um DVD custa muito caro, as pessoas não têm noção de que se você for fazer um bom projeto, um bom produto, custa caro. Um bom profissional custa caro. Entra aí você está questionando alguma coisa, entra aí e tenta comprar uma passagem aérea agora para Maceió, para tu ver. Verdade. É muito caro. Então, isso alguém precisa pagar essa conta, porque ninguém dá de graça. É verdade. Então, se não houver uma cobrança por aquilo, você também não consegue subsidiar. Entra aí, procura aí um preço de uma guitarra boa, de qualidade. É caro. Custa é tudo caro, ou seja, viver custa caro. Literalmente, Ô, Doninha, dentro do projeto do Thales, assim, se você pudesse mencionar, assim, eu gosto de fazer 2 perguntas. Um ápice, um dia, talvez assim, cara, esse dia foi muito louco, foi o melhor show que a gente fez, e talvez o pior perrengue que você passou, assim, tipo assim, que foi, cara, esse dia, se eu pudesse excluir da minha memória, tipo assim, seria legal. Vamos lá, vamos começar pelo ápice. Nós fizemos um evento no Barra Music, numa época que ele estava assim, em ascensão, começando, e é uma casa, para quem não conhece Barra Music, até então era uma casa de show que tinha lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o evento ia acontecer ali 8 horas da noite, um dia de semana, e aí travou a barra do Rio travou, porque era muita gente indo pro evento, carro ali, tudo, saindo da linha amarela, tudo travou. E isso gerou em toda ali, principalmente ali na mídia, que tem uma grande rede de televisão ali, que é a Rede Globo, o pessoal não conseguia chegar na emissora e falou, o que tá acontecendo na Barra? Aí é um show de um cantor gospel aí que chama Thales Roberto. Mas quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar, pra parar a Barra da Tijuca desse jeito, tá acontecendo alguma coisa. E isso gerou muita... Depois nós tivemos um feedback, o contratante, todo mundo queria matar ele, tanto é que mudaram até o horário da casa de show do Rio de Janeiro. Qualquer show só pode começar, não sei se é assim até hoje, a partir das 11 horas da noite. Porque aquele dia lá travou o Rio e foi um rolo danado. Caramba! Então, assim,
Foi ruim para quem tava no trânsito, mas pra gente foi muito bom, porque gerou ali uma mídia Que legal, cara. gratuita muito grande. Todo mundo que tava ali na região ficou sabendo o que tava acontecendo. Nesse dia, talvez assim, eu sempre falo assim, cara, o cara desenvolveu o projeto e a resposta do palco com o público, eu acho que talvez é uma das fatias do bolo mais satisfatória, né? Sim, Porque sem todo mundo dúvida. cantando, você fazer um show de 1h30, 2 horas cantando a sua música e todo mundo berrando, caramba, Exatamente. você fala, pô, Não, e esse outra, dia talvez então você falou, caramba, não, tipo e pagando assim. pra estar ali, pagando um valor de entrada pra poder, e não tinha mais ingresso, aquela loucura. Aham. Então, assim, fala, pô, que legal, que bom, é o resultado, é um fruto de tantos outros Sim, que não é o mais importante, eu sim, quero ressaltar entendi. aqui, mas é você ver um dos pequenos Sim. frutos, até porque o nosso maior fruto de todo esse projeto, do que a gente vem fazendo, são os testemunhos de transformação Legal. de vida. Esse é o foco, esse é o principal. Mas ali você vê um pequeno resultado do trabalho, Legal. pô, que bacana, tá dando muito certo. E o perrengue, assim, tem mais de um, viu? Tem tanto lugar que fala, eu meu Deus, eu não imagino. queria estar aqui, por que eu fui me Mas meter nesse negócio? Coloca um bem Aonde bonito pra gente aí, bem ver. bonito, União dos Palmares, esse aí é clássico, esse aí todo mundo sabe. Esse aí, o camarada tinha pago um pedaço só, não pagou a outra parte, Aham. começou a chover, não pagou o cara do som desligou o som, aqui ninguém toca. E aí o cara foi lá, conseguiu ligar o microfone e foi pra porta do hotel fazer um arruaço. O cantor é mercenário, não quis vir cantar pra vocês, mas não explicou o outro lado da entendi. história. Não foi nem pela questão do valor, mas foi Sim. assim, pô, como é que vai fazer o evento sendo que o som tá Sem desligado? som, né? Não tem, assim, ainda chovendo, um rolo Uhum. danado. E isso pegou muito mal pro cantor, virou uma polêmica muito grande, as pessoas bateram muito na época na internet, porque a gente já Sim. estava vivendo essa era da internet. Então, isso resultou até em processo judicial. Caramba. O cara processou a gente, ele perdeu na justiça. O cara mesmo estando errado foi lá ainda. Tentou tirar um dinheiro. Eu fui na cidade tentar resolver depois. Vamos fazer um evento gratuito, a gente banca tudo, Que legal. faz o evento e coloca aqui para as pessoas. Não quero. Eu quero que vocês, na época, me dê 100 mil reais. Eu falei, não, mas aí eu quero fazer um evento gratuito na cidade para poder tirar essa impressão né? negativa. Não, ele não quis. Então a gente viu que assim, não, ele quis aproveitar a oportunidade para poder extorquir um dinheiro. Caramba, mano. E aí entrou na justiça, não, vou tomar dinheiro de vocês, não sei o quê, e entrou mesmo na justiça. Agora, verdade, isso aí. E como é que foi? Tipo, porque vocês estavam na cidade, ainda depois vocês saem, acredito que saem do palco, vão pro hotel, como é que é essa a estadia de vocês na cidade até ir embora? Foi aquele negócio tem, tipo, fugido, né? Sai daqui, porque senão esse povo ficou meio revoltado, ficou meio assim? revoltado. E sem entender muito o que estava acontecendo, enfim. Você teve que, tipo, descer alguma hora pra baixo ali do hotel e ter que falar alguma Mas eu coisa? não estava nesse evento. Ah, você não foi? Se eu tivesse, talvez não teria acontecido isso, mas enfim. Entendi. Eu não tava lá, então eu tive que ir lá no outro dia, tentar resolver, então isso foi muito ruim. Aí tive que ir outras vezes lá no fórum, porque eu abri um processo judicial lá. Enfim, para resumir, nós ganhamos, o rapaz lá perdeu o processo judicial, nós ganhamos a causa, nós nunca cobramos ele na justiça, porque não achamos justo também. E, diga-se de passagem, hoje em dia ele tá preso por estelionato. Olha só, gente boa pra caramba. Então assim, mas o povo não perdoou na época. Foi um dos, né? Caramba, mano. Nossa. O que deu muita repercussão na época. Isso aí foi em 2019, 2018. Eu imagino que Não, assim... 2018, 2000 tô perdido nos números. 2013, 14? Por aí, 13, será? foi Né? 2013. Por aí, né? Não, eu imagino que deve ter muita história de perrengue, com certeza, assim, e tal. Doninha, pra gente finalizar esse assunto do Thales, você falou uma parada bem legal que, de repente, subiu muito rápido. E a gente tem depois o episódio, né, da fala dele e tal, e que, ao meu entender, ele acaba falando num lugar, na minha opinião, para quem conhece o nicho das igrejas, num lugar muito importante, num evento muito importante, e que tinha uma certa liderança importante sentada ali. Que deu muita importância e na minha opinião, ainda vem um artista depois, outro dia, ainda carimba, tipo assim, numa forma, na minha opinião, um pouco errado o que foi dito. Mas enfim, vamos colocar a grossos modos, talvez ele feche uma porta ali para aquela galera. Como é que foi isso, assim? Porque
Como é que foi essa... Uma não, fechou, foram todas, né? Tipo, tá jorrando aqui de repente fechou a torneira. Como é que foi isso pra você? Ali Você tava lá? Eu não tava também. Rapaz. Todos esses B.O.s eu não tava. Eu não sei, eu não tava. Mas ali, a gente acha que o sucesso, ele é muito complicado. Aham. Ele é muito complicado. Porque ele mexe muito... ele mexe muito, como que eu posso dizer, no ego da pessoa. Sim. E eu tô falando isso com liberdade, até porque eu tenho essa liberdade com o Thales e posso falar sobre isso. E ele mesmo falaria, pô, eu não me conhecia a esse ponto. Quando o sucesso ele chega na vida de muitas pessoas, mexe muito com o ego. Então a pessoa ela já começa a achar que ela é quem ela não é, que ela chegou onde ela ainda não chegou. Sim. Às vezes esquece a missão que ela tem, o chamado que ela tem, do que ela faz parte, para o que é que ela foi chamada. Ela já não é mais amigo das mesmas pessoas, ela já não atende as mesmas pessoas, ela já não trata todo mundo igual. Então, é muito difícil você achar uma pessoa que tenha um equilíbrio emocional para lidar com sucesso, fama e dinheiro. É muito difícil. E de repente, naquele momento, eu acredito que ele se deparou com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, fora o cansaço e o desgaste da estrada, Sim. o desgaste emocional, a cobrança que é muito grande. Então acho que deu tchutchu. Chegou ali, pô, deu ruim. Travou o HD. Entendi. E ele acabou falando algumas coisas que eram, de repente, estava vivenciando aquilo. E tem outra questão também. Isso é o lado pessoal do sucesso. Mas quando um determinado artista ele faz sucesso, se levanta um exército de gente torcendo contra. Sim. É muito complicado. Dentro do gospel Com tem certeza. isso, Doninha? Tem. Tem muita gente que torce contra? Pô, bastante. Tem muita gente que tá ali tentando minar, tentando torcer pra esse cara camarada, esse cara tem que cair. Ele vendo isso também, ele começou a se indignar com muita coisa que era do meio. Pô, o cara fala comigo um negócio e a atitude é outra. Pô, o cara me liga e fala isso e a atitude é outra. Cadê a atitude cristã? Então começou a cobrar algo também do sistema que o sistema não tinha para oferecer. Certo. E isso foi colaborando para haver esse choque de falar assim, poxa, eu tô dentro do sistema, mas o sistema tá me batendo e a internet me batendo, fazendo algo pro povo, e o povo vai no evento e no outro dia me xinga e não sei o quê. E isso foi gerando ali um desequilíbrio emocional que resultou em algumas falas que foram muito negativas, né? Então, assim, misturou tudo ali num pacote com um pouquinho de dose de remédio para emagrecer. Deu tchutchu mesmo. Entendi. Né? Cara, assim, em alguns podcasts, aí também você fica tranquilo se quiser falar ou não, mas alguns integrantes da banda falam que aquilo foi planejado, tipo assim, pensando, porque depois disso o Thales entra para um mercado latino, eu não sei o time disso, mas ele entra muito forte no mercado aqui latino, né, da língua espanhola. Então a galera fala, tipo assim, alguns podcasts, o pessoal da banda fala que aquilo ali talvez já foi meio planejado pra dar uma pausa no Brasil pra entrar pra lá. Você acha? Eu, na minha opinião, eu acho, desculpa, meio migué essa fala, assim, porque eu não, assim, falando agora de business, cara, como é que o cara quer acessar uma parada que tá dando muito certo, sendo que se eu quero entrar aqui, eu preciso dar continuidade do que eu faço? Não, na verdade Tem ali, sua opinião em cima disso, assim? Tenho. Eu acho que não tem como planejar isso, porque o mercado da América Latina já estava acontecendo. Entendi. Já tinha projetos lançados, a coisa já tinha muito convite, já tinha muitas viagens. A coisa já estava fluindo, já estava acontecendo. Eu acredito que o desgaste emocional mesmo foi o que gerou isso. Óbvio que, como aqui deu muito ruim, Entendi. e isso não amplificou para o mercado latino, então a possibilidade é o quê? Pô, vou fazer projeto lá na América Latina, porque é um mercado que já estava ali crescendo, que já estava inserido e acolheu ele nesse momento muito grande. A Igreja Lakewood também, Sim. na qual ele faz parte até hoje, acolheu ele também de uma forma... Antes disso ele ficou na Renascer uma época que também acolheu ele, até a poeira baixar, e depois ele foi para Lakewood. Mas esse mercado latino ele já estava acontecendo e o que aconteceu aqui no Brasil não respingou lá de uma forma tão forte como foi aqui. Então,
E a estratégia que ele me falou na época, dias antes, que ele queria dar uma parada, que estava muito cansado, mas estava pensando uma forma de fazer isso. Aham. E também já me falou umas vezes que ele precisava sacrificar esse sucesso, esse negócio de, você é o número um, essa babação de ovo, Entendi. esse negócio daquela cobrança toda, ele não queria mais aquilo. Ele falava, não quero mais isso, não quero mais viver isso, Deus me chamou para isso, eu vou jogar isso tudo, vou jogar no ventilador. Então acho que esses vários conflitos Entendi. ao mesmo tempo fez com que isso acontecesse. Entendi. Hoje, passando-se praticamente 7 anos do que aconteceu, foi muito bom, por incrível que pareça. Para Olha ele só. foi bom, porque conectou ele mais com a família, trouxe ele para uma outra realidade. Ele fala trouxe- isso, acho que não pode... É, do Disascope, né? exatamente. Trouxe ele É. para uma outra realidade de vida, conectou ele mais com a igreja, criou outras prioridades, como pai, como família, tirou ele daquela loucura da estrada. Então, fez muito bem. Passando-se todo esse período, Aham. fez muito bem. Tanto é que hoje o Brasil abriu a porta para ele de uma forma assim extraordinária, que ele não Sim. está morando aqui. Mas eu digo que se ele tivesse aqui, tinha evento todo dia, Ele, naqueles mesmos ele patamares voltou, de né? 2012, 13, Uhum. 14, porque assim, é um negócio surreal. Entendi. É uma loucura assim, o pessoal pede, mas hoje o time é outro, o tempo é outro. Para mim fez muito bem também. Claro. Hoje eu reconheço, naquela época não, foram 2 Eu ia anos te perguntar isso, de... como é que foi fechar, falando de escritório agora, como é que foi fechar a torneira, tipo assim, e pra ele, assim, ele, na hora que ele se deu conta do que ele falou, repercutiu negativamente, tipo assim, como é que foi essa transição pra vocês, assim, de queridinhos, digamos assim, pra talvez... Pra mim, hoje, na época, óbvio que não, né? Você tá ali dentro Sim. tomando só tiros, tá todo furado e tentando sobreviver. Hoje, eu digo que foi muito bom, porque deu uma Você filtrada se sentiu também. sozinho nessa época, assim, Sim, tipo, não, as pessoas te per- abandonam. perder os amigos, Não, todo mundo, assim, no é, sentido de... não todos, os caras que mas... bajulam, tipo assim, os né? bajuladores, Aham. que eram muitos, a gente entende que, assim, as pessoas não gostavam de você, estavam perto pelo status, Entendi. por aquilo que De onde, estava... eles gostam de onde você está, De na onde você realidade. está e não do que você é. Aham. Isso foi muito bom, porque às vezes a gente se engana, acha que quem está caminhando contigo gosta de você por aquilo que você é, não por aquilo que você Sim. tem naquele momento. Então isso também me fez perceber quem era e quem não era. Quem está comigo porque gosta do Doninha, porque é meu amigo de verdade, porque gosta de estar comigo. E quem está caminhando comigo porque queria talvez desfrutar daquilo que era o momento que nós estávamos vivendo. Então, esse período, até o próprio Thales também conseguiu filtrar. Quem é que vai ficar agora? Legal. Então, assim, se você tem 1000, fica 2, fica 1 e pouquíssimos. Então, foram momentos muitos difíceis. Só que também nos possibilitou, principalmente para mim, de abrir o horizonte e falar, o que eu vou fazer agora? Entendi. Hoje eu vivo muito melhor do que eu vivia, aquela época. Hoje eu trabalho muito mais e tenho muito mais oportunidades do que eu tive naquela época. Uhum. Só que a gente, nesse filtro, conseguiu entender que, assim, poxa, que bom, eu tenho os meus grandes amigos Sim. que, no período ruim, sempre estiveram ali comigo, sempre foram suportes. E ganhei muitos novos amigos que não estão interessados não é mais interesse naquilo que tinha. Aham. E por outro lado, a gente também tem um filtro de entender, ok, eu vivo um momento muito bom hoje, então quem vai se aproximando, você sabe filtrar também Uhum. e entender que até que ponto vale a pena, até que ponto estão me ligando só porque eu tenho contato de ciclano e de fulano, Sim. mas estão me ligando para saber se eu tô bem. É. Pô, e aí, vamos comer uma carne hoje? É. Pô, vou pagar para você Eu hoje. falo muito isso aí, cara. É engraçado isso mesmo. Então, hoje tem muita gente que eu penso assim, pô, se fulano tá me ligando, é porque ele quer o número de alguém. Ou ele quer que eu conecte ele com alguém. Mas ele não tá me ligando porque gosta de mim. É. Então, ter essa percepção, ela é muito importante. Legal. Legal, não, bom demais. Ô, Doninha, e aí, tipo, você falou algo bem legal também, que é agora com essa volta dele, né? Assim, muita gente, assim, achava que isso talvez nunca aconteceria, mas acredito que tem tempo para tudo e, na minha percepção, o Brasil tá abraçando ele novamente.
Tipo assim, e eu tô falando isso tanto igreja quanto os próprios Quanto os eventos próprios e tal. sim. Qual, assim, pra você, qual é o cuidado, talvez, assim, que você tá tomando hoje no sentido de não fazer, igual você falou, não fazer, tipo, não cometer erros, talvez assim, tipo, e até no sentido profissional, burocrático da coisa, assim, tipo, pô, será que eu posso, em valores, talvez, sei lá, logística, fazer igual eu fazia antes, ou eu preciso dar ir mais reduzido? Qual é o cuidado disso hoje, assim? Porque você já viveu o ápice com o cara. Na minha opinião, não, ninguém do gospel viveu o ápice que vocês viveram. Minha opinião particular de estar na estrada, de já ter feito artista grande, artista médio e tal. Minha opinião. E já dividi palco com vocês. Então, assim, não sei se vai ter outro que vai chegar nesse patamar de grandeza, falando rasgado mesmo Sim, assim, sim. porque a gente tem que pisar muito em algo que a gente fala, assim, literalmente no nosso meio. Mas era espetacular o que vocês faziam no palco, e eu até brinco com algumas pessoas do nosso meio, que trouxe até uma competição saudável, tipo assim, Exato. e literalmente, tipo assim, eu falo porque, por exemplo, eu morava junto, que é um dos meus melhores amigos, que tocava batera com um artista, e vocês cruzavam também nesses artistas, e ele falava, mano, o Thales fez a gente pensar evento de outra forma. Então, tipo assim, uma coisa é o evento, sei lá, naquela época, André, Fernandinho, tal, promessas tinha muito, né? Tipo assim, aí outra coisa, tá os dois, mais Aline Barros, mas o Thales vai estar. Então, tipo assim, a galera já ficava, tipo assim, já fazendo, ficava. Não, e tinha aquela eu tenho que guerrinha me reorganizar. E tinha a guerrinha saudável de quem finaliza o evento também, né? Tipo assim. Essa concorrência, ela é muito saudável para todos os mercados, Sim. para todo mundo. Ter essa concorrência, ela é assim, você, pô, fulano tá fazendo algo muito bacana, pô, preciso subir também o Sim. nível, porque senão eu fico para trás. Isso é bom, porque ele eleva todo todo o projeto. Quando dentro de um segmento existe um determinado cantor, um artista que ele tá levando um público muito grande, isso é muito bom para o mercado, isso é muito bom para o segmento, porque faz com que outros cantores trabalhem também, outros produtores trabalhem, e isso crie uma rotina, uma sequência. Nessa época dos eventos, pô, vamos organizar, vamos levar um bom iluminador, tem que ter um palco bom, vamos fazer um tapete, vamos fazer não sei o quê. Sim. Então a gente viu que outros cantores se reorganizaram também para que isso acontecesse. Isso foi muito bom, porque naquele momento você tinha ali um evento com casa cheia, não dá para fazer o mesmo artista todo dia, Sim. todo mês. No outro mês eu tenho que trazer outro. Isso é bom para o mercado, porque eu vou ter que trazer o outro. O outro também vai desfrutar do crescimento de ciclano. É algo que falta ainda dentro do nosso meio, se essa colaboração de quem é grande puxar o outro que está crescendo. A gente tem assim, cara cresceu, sufoca o outro. Sufoca o outro porque o cara deixa assim, é uma burrice. Por quê? Se o mercado tá bom para um, ele não vai sobreviver. Ele vai durar um tempo e vai cair. Sim. Se o mercado tá bom para 2, para 3, para 4, vai estar bom para todo mundo. Ele vai durar mais tempo, você vai mobilizar muito mais pessoas e vai conseguir levar a mensagem para muito mais pessoas. É algo que no Brasil acabou. Você não ouve falar de evento bilhetado. Verdade. Não tem. Por quê? Você tem 2, 3 talvez que consiga mobilizar o mercado, mas é muito pouco. Um contratante não tem coragem de fazer. Literalmente. Porque o contratante não vive de um único evento. Ele, assim, vou projetar 6 eventos ao longo do ano. Então, a cada 2 meses eu vou fazer um evento. Só que para eu projetar 6 eventos ao longo do ano, eu preciso ter 3 nomes que consigam mobilizar o público. E o público, ele cria aquela rotina. Pô, eu fui num evento, foi bom. Ó, daqui 2 meses, 3 meses tem outro evento, pô, eu preciso ir de novo. Se você abandona essa fatia, ele não vai no evento, ele vai no evento num ano, no outro ele vai no outro evento. Eu falo assim, se de repente em um evento secular o cara puxar uma música gospel de um artista, metade do povo vai cantar. Sim. Por quê? Porque aquele é o potencial de público que estaria num evento cristão, verdade. só que não tem, ele vai no outro. Ele verdade. não vai deixar de sair de casa, ele vai ir. Ele vai buscar aquilo que está mais próximo da realidade dele, do bairro dele, da cidade dele. E o mercado precisa se reorganizar nesse sentido colaborativo, né? Ô Doni, e eu acho que um dos resultados disso também é o sentido de que, por exemplo, você vai hoje num show secular, talvez para viver uma experiência, que literalmente você vive uma experiência, na minha opinião. Então você assiste o cara no YouTube, você vai pro show e vê a mesma coisa que você assiste literalmente no YouTube. Então o cara, os caras estão talvez com a mesma roupa, estão com o mesmo cenário, os caras investem. Nosso meio, infelizmente, talvez
a galera grava um projeto e, tipo, e quando aparece a oportunidade de entrar num cenário igual o cenário de prefeitura, por exemplo, vai a banda e um técnico, por exemplo, tipo assim, o cara, nem o carregador, talvez, tipo, não menosprezando, mas nem o carregador olha pro cara, tipo, se literalmente fala assim, mano, como é que o cara chega cobrando um cachê de X, 2X aqui e não traz uma equipe? Então, tipo assim, eu acho que a galera, de uma certa forma, ainda não entendeu e não quer, talvez, entender e profissionalizar esse lado. Por exemplo, a gente vivenciou, eu tive a oportunidade de vivenciar, por exemplo, a gente fez as tours Som do Reino, né? Que era com 3 artistas, que quando estourou ali o Aquino, o Morado, então a gente vivenciou ali fazendo as tours, tipo assim, fretando busão, levando a equipe toda e assim, completa e tal. E a galera falou, caramba, velho, é bom isso. É legal, a galera talvez desfrutou um pouquinho do que é legal, fazer as turnês e tudo mais. Falando de rentabilidade, é muito mais rentável o cara sair um final de semana bilhetado o evento dele, por exemplo, se tem essa força, do que o cara precisar talvez viajar 10 datas para conseguir aquele cachê e tal. Mas eu acho que num resultado final, falando num geral, esse fortalecimento, realmente você falou assim, ele não existe. Por quê? Eu vi o César Menotti falando, o César, né, falando uma parada legal. Ele falou assim, cara, se fulano cobra 350 mil para tocar, eu consigo chegar ao meu cachê, eu sei que ele tá no hype, um pouquinho a mais, porque eu também tô bem. Então, eu quero mais que esse cara cresça de verdade, lógico. Eu consigo chegar no meu e ainda consigo trazer alguém que eu tô empurrando. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito no secular, o cara tem o show do Gustavo Lima, então, por exemplo, o cara traz 2, 3 duplas que ele acha que tá investindo para aquele momento para abrir o show, para fazer... Cara, no gospel, por exemplo, muito difícil a gente enxergar, tipo assim, por exemplo, acontece, mas tipo, muito difícil a gente ver alguém, tipo, vou trazer... Anda comigo então, vem abrir. Fechei o show aqui, tem 5 datas. Você vai abrir para mim, que seja de graça o cara lá, mas aquela parada, voltamos lá no Praise Machine. Mostrar a nossa arte, o nosso conteúdo. Pelo menos eu não enxergo dessa forma. Que a gente tem... Vamos lá, vou ser um pouco advogado do artista claro. Agora e um pouco o contraponto do negócio. A gente ainda, até nos eventos de prefeituras, a gente ainda é o primo feio do negócio. Sim. O que sobra, deixam pra gente. Sim. Comparado a outros artistas, enquanto pagam-se 250, 300, eles querem pagar menos de 100. Sim. Então, óbvio que o custo a receita se torna menor, não dá para se levar uma equipe tão grande, Sim. principalmente nos dias de hoje, com o valor de passagens aéreas que está assim, um absurdo. Praticamente metade do valor fica para as companhias aéreas. Para a logística toda, logística. É muito caro logística hoje no Brasil. Então a gente já fica com uma fatia menor que se vai pôr na equipe. Hoje, tanto é que com alguns artistas eu tenho que fazer isso. Eu prefiro contratar um técnico de som que já está lá na cidade, porque aqui ele vai me custar 6, 7 mil reais levar ele para lá. Então é muito caro logística. E nem sempre a conta fecha. Se não tomar um cuidado, você faz um evento e não se paga. Não se paga. E essa era falando sobre aquele primeiro assunto. E a outra, eu perdi aqui um pouco do raciocínio do... É sobre puxar, né? O artista, um artista puxar o outro. Fortalecendo a cena. A gente tem eu penso que o artista aqui, ele tem uma dificuldade muito grande de ver o crescimento do outro. Uhum. Ele, talvez uma forma um pouco míope de enxergar de que assim, se o outro crescer, vai ser muito bom para o segmento. Porque se houvesse um pensamento colaborativo como um todo, se o segmento for forte, eu também vou estar forte, obviamente muitos puxariam o outro. E quando eu digo puxar um outro, é assim, a gente consegue se dividir entre a gente. Se o cara é do worship, eu não faço um feat com o pentecostal, mas para quem olha de fora é tudo gospel, gente. Não adianta, é farinha do mesmo saco. É verdade. Mas dentro a gente não mistura. A gente mesmo não mistura. Quem que vai estar lá? Eu não gosto. E a gente tem a minha igreja, a minha comunidade não traz um cantor pentecostal, porque o discurso... Ou seja, a gente é dividido até na geração do negócio, até dentro. Então isso colabora para que não haja crescimento da cultura de música de arte cristã. Então isso tem que partir dos grandes. Se os grandes estiverem juntos e unidos e pensando assim, vou colaborar para que fulano venha. Vou trazer fulano comigo. Quem é que é sério, que está trabalhando direito, que está crescendo? Por que não eu trazer ele junto comigo?
E a gente ainda precisa também abrir mão, alguns artistas que ainda estão crescendo, de querer fazer isso também. Sim. Ó, eu vou fazer um evento em tal lugar, você vai comigo, eu quero te apresentar para esse povo. Então, precisa ter uma mudança um pouquinho aí de... Talvez a falsa sensação que a internet dá também, né? Às vezes o cara não tem nenhum projeto ainda, mas o cara faz cover, e não tô falando mal, eu tô falando a falsa sensação que a internet dá. Aí o cara tem 10 mil seguidores, por exemplo, e talvez já o sentimento de que é alguma coisa demais já pra ele e tal. Aí o cara, não quero, quero seguir o meu caminho, quero fazer desse jeito e tal. Então, mas eu acho que é muito nesse sentido de que o nosso meio realmente assim não tem essa característica, na minha opinião. Não tem essa. Tem, ela é não difícil tem. de criar, porque também tem aquele discurso, mas aí eu ajudo fulano, aí fulano pisa na bola, aí como é que eu fico? É literalmente Aí isso, você fala, né? pô, mas como é que você vai prever? Tem bola de cristal agora? Tá prevendo o futuro? Virou profeta? Misturar a minha imagem, né? Vou misturar minha imagem com fulano. Eu acho que isso é ruim. Então, assim, como aquele cantor também, alguns cantores que a gente vê assim, o cara faz evento de prefeitura, ele vai lá na cidade, mas ele não agradece ninguém. Eu não quero misturar com política, eu não misturo meu ministério com política. Pô, meu irmão, mas tu quer aquele cachezão lá que a prefeitura tá pagando. Custa agradecer quem tá te levando lá, e já aconteceu. Muitas vezes, eu não falo sobre política. Mas não é por política, meu filho. Você está agradecendo quem está pagando a tua conta. É verdade. Quem está te ajudando a fazer com que teu ministério chegue ali. É verdade. Então, acho que muitos pequenos detalhes, eles precisam haver uma reformulação para que nós tenhamos um crescimento e consigamos manter esses projetos e levar mais adiante. O cara quer o resultado final, mas não quer viver o processo daquilo, ele não quer fazer né? o processo Exemplo, daquilo. eu até bato muito nessa tecla, principalmente por um evento que você mexe com a cidade, né? Então, realmente, cara, agradecimento para quem está organizando, a prefeitura, é uma oportunidade do artista chamar que a maioria das vezes tem um conselho de pastores na cidade, né? Chamar talvez o responsável, a autoridade para abençoar, orar. Às vezes você nem sabe que religião que o cara é e tal. Ele tem uma oportunidade na mão de evangelizar, que é sempre o final que você está falando. Abençoar a cidade, porque todo governo é instituído por Deus, seja independente, seja ele Deus que abre a porta para o cara estar lá. E no final, ainda o cara poder atender as pessoas. Então, eu sempre bato, principalmente o final, cara, assim, a galera fala, não, vamos lá fazer, a gente sai... Cara, quando dá pra ficar na cidade e atender o público, tipo assim, sabe, de dar um abraço, tirar uma foto, não é todo mundo, mas dá tem que ter ali uma presença. Tem outra questão também que é importante, o artista, ele entender que ele é um fator importante daquele evento. E nem sempre o artista quer divulgar o evento. Divulgar é papel do contratante. Meu amigo, se fosse papel do contratante, eu não precisava do cantor. É verdade. Porque quem atrai o público e a atenção do público está no cantor, não está no contratante. O contratante não aparece. Ele só é um meio de tu chegar até ali. Então, isso a gente precisa melhorar muito também no nosso meio, que é o artista, ele entender que para eu conseguir mobilizar o público que gosta do meu trabalho, eu preciso divulgar o evento. Eu sou um cantor, então eu tenho que falar de música, tenho que falar de show, tenho que falar do que eu faço. Eu vejo muito o Instagram de alguns cantores que ele posta o cabelo, mas não posta o evento que ele vai fazer. É verdade. Ele põe um history assim, ele põe 1.000, e mais 1.000. Com a impressão de que assim, eu não tenho essa obrigação. Mas tem a obrigação, faz parte do teu ofício. Não é só chegar lá e cantar, mas é mobilizar o teu público, é fazer com que o teu público saia de casa para ver o teu evento. É verdade. Então, eu estava até conversando com um amigo meu, DJ PV, esses dias, falando sobre números nas redes sociais. Aí eu falei, sabe o que não fecha a conta no segmento gospel? Que você pega o cantor que tem 5 milhões de seguidores no Instagram, tem mais 10 milhões de seguidores no Facebook e tem 5 milhões de inscritos no YouTube. Poxa, se eu fizer uma conta muito rasa, vamos pegar 1% desse público e vamos colocar numa casa de show e cobrar R$200 o ingresso. Será que dá público? Mas o cara tá bombando na internet. Mas será que dá público? Agora vamos pegar um outro cantor secular, que ele tenha 10% desses números, vamos cobrar R$250 e colocar numa casa de show e provavelmente vai estar lotado. E ele vai ter que fazer 2, 3 sessões. Isso eu estou falando de experiência própria, porque esses dias eu fui no show de um determinado cantor que talvez, acho que ele não tem nem rede social,
mas estava lotado, ele teve que fazer 2 sessões. Caramba. E aí, a conta não está fechando, alcança menos pessoas até então, mas ele tem a fidelidade daquele público. Aham. É o que talvez se engana o segmento, alguns artistas, eu nem vou pôr só Sim. no rótulo do gospel, mas às vezes ele tá tão encantado com aqueles números das redes sociais, só que até que ponto aquele público é real a Sim. ponto de sair de casa e ir ver um show dele? É verdade. Porque às vezes o número tá lá, mas e aí? Você consegue mobilizar esse público? E isso aí é um conceito de se criar essa esse aproveitamento, criar um público real. Uhum. Eu vou criar um público real. O quê? Vou pegar esses números que eu tenho e mobilizar essas pessoas para que elas tenham interesse de sair de casa e ver algo que eu estou fazendo. Porque acontece muito de, às vezes o cantor ele até divulga, mas o povo não vai. Poxa, então a gente precisa mudar o conceito. E isso é uma colaboração, acho que de todos que têm grandes números, Sim. de trabalhar para que esse público saia e venha ver o meu evento. Aí, lógico, tem um lado do cantor, mas isso não dá engajamento. Ô, meu amigo, se engajamento pagasse a conta, Verdade. todas as contas seria uma bênção, mas não é. É verdade. Entendeu? Se o público, o que vai fazer com que realmente haja engajamento a um prazo um pouco mais, a um período um pouco mais distante, e tenha esse engajamento, ele se transforma em público real, é partir do princípio de que é mobilização. Eu preciso promover esse evento de uma forma saudável, Sim. com estratégia, e de que esse público ele tenha o desejo de sair de casa para ver aquilo que eu estou fazendo. Literalmente. E essa preocupação, eu percebo que não são todos. E tem essa percepção de fazer, não, vou trabalhar, o que eu faço com esse monte de gente que está aqui? Eu criar público real com ele e agregar valor àquilo que eu estou fazendo. É verdade. E falando sobre o vídeo, né? Tão importante hoje que você assina... Às vezes o cara tá te contratando, né? Aí ele assinou o contrato, deu o sinal, tem passagem, tem tudo, mas se não chegar o vídeo, ele acha que o artista não vai. Hoje o vídeo se tornou... Parece que tem quase uma... Eu tô com um projeto que eu acredito que você pode adotar também na sua produtora, vamos cobrar a multa do cantor que não faz vídeo. É verdade. Aí no final do mês, tá descontando R$300. Mas por quê? Aí porque você não mandou o vídeo lá do evento. E faz muito. E outra coisa, e tem cidade, Doninho, você deve até concordar com isso, tem cidade que às vezes já teve tanto picareta lá falando que vai levar alguém. Exatamente. Que realmente, cara, se não aparecer a cara do artista falando, gente, eu vou estar aí, tal dia, vem, chama a família, o cara não acredita, não. E o vídeo tem 2 questões. É importante fazer o vídeo, mas é importante o cantor que vai estar lá postar o vídeo. Sim. Porque assim, já fiz o vídeo, tô te mandando. Assim, o cara me manda, às vezes eu vou fazer um evento e me manda um vídeo, mas a minha rede social não alcança. É diferente. Eu posto na minha, mas é diferente. Eu moro em São Paulo, capital, que tem milhões de pessoas, que não existe outdoor. Então assim, se não postar na tua rede, pra mim não adianta eu postar. É verdade, tem uma diferença gigante. É muito grande. Óbvio que você manda um vídeo ali no WhatsApp do contratante, ele tem um grupo de WhatsApp daquela cidade, o negócio vai espalhando e dá um resultado, acaba se tornando interessante. Mas é muito importante e faz parte do contratado gravar o bendito vídeo, gente. E eu sou o seguinte, quem quiser pôr multa, eu sou super a favor. Coloque multa. Mandou o vídeo? Não mandou? Então põe multa. E outra, não adianta mandar o vídeo faltando 24 horas pro evento. Não, É no mínimo 7 dias. No dia do evento não resolve nada. Outra coisa também, não adianta colocar no history, galera, tô saindo aqui do hotel pra ir pro evento. Quem tinha que ir já foi. Já tá lá, né? Não é o cara que vai ver, nossa, cara, vai ter o evento agora. Vou lá. Vou lá agora. Quanto é que é? Já foi, quanto que é, onde que é esse endereço. Então assim... Não, é bem isso mesmo. O meio cristão precisa se organizar em relação a isso. Porque se a pessoa não se organizar, não sou eu, não é você quem perde. Quem perde é o próprio cantor. Porque a partir do momento que não tem público, o contratante para de trazer. Se para de trazer, esse artista ele para de ter trabalho. E a longo prazo, o mercado pode não existir mais. Porque o contratante, é fato, se ele não está dando certo no negócio, ele começa a fazer com outro. O negócio não está dando certo, ele vai contratar um secular. Simples assim. É muito simples e isso já aconteceu comigo. Houveram alguns eventos que me disseram, eu não quero artista gospel. Por quê? Porque não dá público. Me contrata um secular. Aí você vai pegar aquele secular que fez sucesso há 30 anos atrás e tá lotado lá. É verdade. Então, isso me gerou também
um alerta. Falar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. O ano passado eu fiz alguns eventos. No final do ano passado, sendo até mais preciso, eu coloquei 10 artistas gospel. Mandaram tirar 7. Caramba. E substituir por artistas seculares. Por quê? O medo era o quê? Ah, mas e se não der público? Mas o artista vai divulgar? Então vamos fazer o seguinte, troca, deixa 3 gospel e os outros 7, eram 10 artistas, os outros 7 coloca outro segmento. Caramba. Isso me gerou, assim, uma preocupação. Pô, por que a reclamação está sendo essa? Porque existe realmente um receio. E eu também pensando de uma forma fria, falei, lógico, vamos trocar. Ô, Doninha, eu acho que isso vem muito, eu até falo bastante, assim, que existe o artista de internet e existe o artista de internet e que cativa o público. Que na minha opinião, ainda continuo achando que o resultado de um trabalho bem sucedido é o resultado de alguém querer levar o artista com a arte dele. Sim, sem dúvida. Ponto. Porque falar pra mim, você fazer arte pra internet, pra você ficar dentro de casa, eu ainda desacredito, assim, que é muito isso. Por que eu falo? E aí, eu acho que vem nesse ponto. Eu fiz alguns eventos ano passado também corporativo, meu, tipo assim, tal. E, velho, coloquei alguns artistas do hype, assim, que, cara, os números maravilhosos. Mas, caramba, cara, que dificuldade. E você fica, caramba. E aí você coloca tráfego pago, você faz toda a parada que tem que ser feita toda. E você fala, caramba, não tô conseguindo colocar realmente. E aí você começa a dar razão pra esses caras, igual você falou agora, fala, cara, fulano eu não consigo colocar porque não dá público. E aí você tem que emendar, talvez, tirar o lucro total que você ganharia para botar um outro artista menos expressivo de internet, mas que tenha já aquele sucesso para fazer dar certo, e foi o que vingou. Então, essas preocupações realmente, elas são muito... Só que isso me dá um estalo, é o que você falou. Talvez o cara tenha uma música conhecida, mas o público, talvez os seus milhões de seguidores estão lá muito mais pelo que ele faz sem ser música, no dia a dia dele, que é os 1000 stories que você falou, que ele faz no dia a dia a besteira com o cachorro, a comida, o passeio, sei lá, qualquer coisa, do que pela música dele. Exatamente. E aí ele acha que não, calma aí, eu tenho isso porque a música, talvez não. Eu tenho muito engajamento, mas esse engajamento tá ligado ao quê? Aquilo que é o teu ofício de fato ou qualquer outra coisa superficial. Eu até conversando com algumas pessoas, eu falo assim, o digital é maravilhoso, obviamente, pro artista, pro sócio, tal e tudo mais. Mas eu acho, posso estar falando besteira, assim, mas é uma opinião minha. O artista, ele deixou, o digital, ele deixou o artista um pouco preguiçoso para essa segunda parte, talvez, que é essa responsabilidade do que... Porque pra mim, por exemplo, o artista que não tem evento, minha opinião, tá? Cara, tem alguma coisa errada. Sim, muito errado. Nenhuma. E eu converso com muita gente que me pergunta, Thiago, por que eu não tenho evento? Eu tenho grandes números, não tenho evento. E também tenho, aí o cara vem, e também tem artistas que tem poucos números, mas que tem 15, 20 datas evento no mês e sobra. O cara não consegue fazer mais. E aí eu falo, rapaz, tem uma ampla explicação para isso, mas talvez o cara não quer ouvir literalmente, né? Dentro disso, pra gente até ir pro final, você acha que falta amadurecer o nosso meio, principalmente com mais pessoas, com mais doninhas, por exemplo, mais escritórios que trabalham full time para um artista profissionalmente, e talvez o artista se atentar que, beleza, ele pode ter alguém da família cuidando da agenda dele, mas atribuído a alguém profissional da área, entendeu? Que consiga chegar para ele e cobrar ele nesse sentido, porque hoje talvez, vamos falar a real aqui, hoje sei lá qual é a porcentagem disso, mas uma grande parte está, quem faz agenda ou quem cuida, porque o artista é dono da carreira, é um parente que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. O cara, a maior reclamação que eu tenho de pastores, não sei se você sente isso, pô, Thiago, queria trazer alguém, mas o cara nunca me atendeu o telefone. O cara não me responde o e-mail, o cara demora um mês. Então, essa má profissionalização da área, por exemplo, se os artistas se atentassem para falar, não, calma aí, cara, vamos lidar isso como carreira, literalmente. Beleza, Deus me deu o ministério, eu sou o meu empresário, eu sei o quanto mais. Vamos lidar isso como carreira. Você acha que se os artistas se atentassem para isso, a gente conseguiria ter melhores resultados, a gente mudaria de uma certa forma esse mercado? O que você pensa em cima disso? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu penso que se ele entendesse, o artista entendesse que essa fatia do bolo ela precisa ser dividida.
para que você consiga comer uma fatia maior. Sim. Às vezes a pessoa, eu já ouvi esse discurso em outras ocasiões, Deus deu o ministério para mim, então eu que tenho que cuidar disso. Mas às vezes, para que haja um crescimento, é muito importante ter no entorno ali do seu trabalho, envolvido com o seu trabalho, pessoas que já trabalham, que têm experiência, que sabem de repente o que está fazendo. Então existe aí um conflito muito grande também, até de cantores que não ouvem. Tem cantor que assim, não adianta eu falar nada, eu tô falando com a parede. Sim. Ele não tá interessado no que eu tô no que eu tô falando, porque de repente ele chegou num certo patamar que para ele tá muito confortável. Uhum. Eu brinco que tem cantor que ele quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Então a internet gerou um pouco disso. O cara ganha ali um pouquinho do YouTube, tudo, pô, beleza, não precisa nem sair de casa. Eu acho que são vários pequenos fatores que eles precisam ser readequados, que às vezes o cantor ele até tem uma pessoa ali da família que trabalha com ele, que cuida da agenda, que dá esse auxílio, que faz até um gerenciamento de carreira. E cabe também o cantor cobrar, pô, pesquisa, vai atrás, Uhum. conversa com quem já está aí há mais tempo, pergunta como que funciona isso. Geralmente o curioso cresce mais. Legal. É sempre assim. O curioso, o artista curioso, ele tem um crescimento maior, porque ele tem mais informação e dentro dele obter mais informação, ele gera para ele agrega mais valor àquilo que ele está fazendo. Uhum. Agora aquele artista que ele não é curioso e de repente ele deu certo, ele começa aí retroceder, porque ele não busca informação e o mercado, de certa forma, ele sempre está mudando. Ele está mudando sempre algumas peças. Quem contratava esse já não é mais. Aquela igreja que sempre trazia não traz mais. Tem outra que cresceu e agora está trazendo. Então ter essa reciclagem, alguém que está trabalhando, tentando entender tudo que está acontecendo dentro do segmento é importante, né? E ter conexões, né? É muito importante para um determinado cantor ele entender quem são as peças do mercado, quem são as pessoas, quem é que faz os eventos. Por que eu não estou me conectando com essas pessoas? E eu vejo isso muito por mim mesmo. Tem muito cantor, até de certa relevância dentro do meio, pô, que a pessoa nunca nem me cumprimentou. Pô, eu faço muito evento, eu contrato muito cantor ao longo do ano. Então, assim, é muito importante a pessoa saber quem eu sou. Porque é algo que eu tento fazer, pelo menos com os cantores que eu faço. Pô, quem é que está fazendo evento? Quem são os contratantes? O que está acontecendo? Por mais que ele não vá me contratar ou contratar o meu cantor, mas o importante é eu estar antenado para saber como é que o mercado está se movimentando, né? Não, legal demais. Doninha, para gente encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui, porque tem muito assunto realmente e falar do que a gente gosta, do nosso trabalho é bacana demais. Obrigado de verdade. Pô, eu que agradeço. Por ceder seu tempo aqui, compartilhar, né, a sua experiência. Muito fã do seu trabalho, de verdade. Não, eu agradeço, fico lisonjeado. Te acompanha há um bom tempo, assim, e ter essa oportunidade de ouvir, né, de você que é alguém muito influente no mercado, dentro dessa parte do business, assim, eu acho que a gente conseguiu esclarecer de uma certa forma vários pontos aqui para quem tá acompanhando o Gospelcast. Você deixar sua mensagem pra gente aí, para encerrar, para essa galera que talvez os curiosos, né, do nosso meio que querem começar, talvez, e também onde o pessoal pode te encontrar, seu Instagram, enfim, Vamos lá, meu Instagram é Doninha Real. Legal. E vocês podem me encontrar lá. E eu acho que a principal uma mensagem importante que ela deve ser deixada é o seguinte: a gente trabalha de música gospel, nós somos privilegiados de sobreviver de música gospel, de sustentar nossas famílias com música gospel, isso eu estendo até aos cantores também. Nós somos muito privilegiados de morar num país que proporciona para nós isso. Se você for em vários lugares do mundo e falar, a prefeitura contrata a gente para fazer um evento gospel, é praticamente um milagre. Isso não existe na América Latina, isso não existe nos Estados Unidos, a música gospel não existe no Oriente Médio, a música gospel não existe na Europa. Então, a gente desfruta de algo que realmente é um grande privilégio de Deus olhar para o Brasil e derramar uma porção de privilégio de nós termos muitos cantores que conseguem viver dessa arte, são muito bem remunerados por isso, conseguem sustentar a sua família com isso, conseguem desfrutar de riquezas
não vou falar espirituais, mas materiais vivendo de música gospel. Tem muitos produtores que sobrevivem de música gospel e ganham muito bem para isso. Legal. Tem muitas plataformas que têm números assim exponenciais, números bons e conseguem ter uma receita com isso. Então, hoje a gente desfruta de um mercado que ele é uma economia criativa, que é de música gospel e que consegue mobilizar muitos meios, gera gera receita para todo mundo. Tem muitas famílias que são sustentadas a partir de música cristã e música gospel. E é um privilégio nosso, do brasileiro. Óbvio, nos Estados Unidos tem lá uma fatia também, na América Latina tem lá alguns cantores também, mas o que acontece no Brasil é algo muito diferente, que a gente não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Somos privilegiados, então. Exatamente. Bom demais. Doninha, que Deus te abençoe muito. Obrigado, então, por ceder esse tempo aqui pra gente. Foi muito legal, muito satisfatório, tá bom? E a gente se encontra aí pelas estradas do nosso Brasil. Fechou? Valeu, todo mundo que ficou aí na audiência, muito obrigado. Valeu, pessoal. Finalizando aqui o Gospelcast, a gente se encontra depois. Um abraço. Foi. Valeu, tchau, tchau.